turma! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Simplicidade Podcast, como sempre, trazendo convidados ímpares aqui. Eu sei que você está gostando pra caramba e não é pra menos, podcast que vai conquistando a família brasileira. Muito obrigado pela sua participação. E olha só, se você gosta de jornalismo, se você gosta de política, fica com a gente até o final, que a gente vai falar muito sobre isso também, tá bom? E não se esquece, meu amigo, por favor, não custa nada, não cai o braço, não cai o dedo, não acontece nada. Curte aí, compartilha, gostou? Compartilha com seus amigos, dá o seu curtir, beleza? E não esquece de comentar, é importante que você comente para dar engajamento pra gente, porque afinal a gente vai rompendo aí as fronteiras na internet, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu vou apresentar o nosso querido, né, nosso querido convidado, O cara manja muito de jornalismo, o cara manja muito de política, e você que é aqui da região de Itu, né? Agora sim, para quem está em Itu, que vai aí estamos começando aí as prévias da eleição, eu tenho certeza que você vai ter o interesse de saber o que ele pensa sobre tudo isso, tá bom? Muito bem-vindo, Daniel, meu grande amigo, virou um grande amigo, tá? Muito obrigado por você estar aqui, é uma honra ter você aqui. Tá? Obrigado. E eu queria que você pudesse falar aqui, a gente vai bater um papo, você contar um pouquinho da tua história, de tudo que aconteceu na sua vida para chegar até esse momento aqui. Então, mais uma vez, como a gente faz com todos os convidados, Daniel Alcântara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, Rocco? Obrigado. Imagina, que isso. Obrigado à equipe aqui do Simplicidade. Isso aí. E obrigado também a quem está nos assistindo. Maravilha. É um prazer muito grande estar aqui. Você fez o convite já faz um tempo e eu ficava desviando. Será que eu mereço participar de um programa como esse? Que isso? Mas eu finalmente venci a minha timidez e estou aqui. Muita correria também, né? Um pouco corrido. Um ano de bastante correria. Graças a Deus, né? Um ano de decisão importante. Isso aí. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar Só lá. que antes, pra gente começar nosso bate-papo aqui, Daniel, eu queria saber o seguinte: você é de Itu? Eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Guaxupé. Conheço o Guaxupé, rapaz. Conheço o Guaxupé. Já comeu doce de leite, aposto. Minha mãe era de Belo Horizonte, mas eu tinha um amigo que o tio dele tinha uma casa em Guaxupé. A gente, putz. Bom, Minas é aquela coisa, você sabe, né? Minas é tudo de bom. Como é que você veio parar aqui em Itu? Eu nasci numa fazenda de café. Curiosamente, a fazenda onde eu nasci hoje é a propriedade do Milton Neves. Grande Milton Neves. Sim. Né? Mas aí nos anos 80... Muzambinho, ele fala de Muzambinho. Isso, ele nasceu em Muzambinho, mas a fazenda dele é em Guaxupé. Guaxupé. Fazenda Santo Antônio do Ipê. E aí, minha mãe tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo que já moravam em Itu. E uma vez eles foram lá passar o Natal com a gente e meu pai dirigiu o trator na fazenda. Minha mãe não trabalhava, eu era criança de 6, 7 anos. E o meu tio falou: Antônio, eu acho que está na hora de você pensar em ir embora para a cidade, sair da roça. Acho que a cidade vai te proporcionar um emprego melhor, mais condição para você criar o Daniel. Eu não tenho irmãos. E até para o Daniel estudar. Porque na roça era escola de fazenda. Ah, você é filho único também? Filho único. Eu também sou. Então na roça você estuda até a 4ª série. Depois você já tinha que pegar uma van, ir para a cidade. E muito provavelmente eu talvez não tivesse a oportunidade que eu tive vindo para cá. Sim. Então nós viemos para cá na casa do meu tio. Meu tio nos recebeu para passar o Natal de 86 aqui. E aí todo mundo gostou, minha mãe, meu pai. E era uma época muito boa de emprego. Meu tio trabalhava na Singer do Brasil. Olha. E ele conversou lá com o chefe dele na empresa e falou da minha mãe, do meu pai. Ele falou: olha, só trazer o currículo aqui que oportunidade tem. Embora meu pai nunca tivesse trabalhado na empresa, mas existia a possibilidade de uma vaga para ele. E aí o meu pai também fez uma entrevista. A pessoa que fazia a entrevista gostou do meu pai e falou: pode vir para cá. Meu pai voltou para Minas, nós voltamos. Meu pai avisou lá o proprietário da fazenda. A gente se desfez das coisas que nós tínhamos, né? Porque a gente morava em casa de colônia, né? Colônia. Nossa. Então, criávamos galinha no quintal. Eita. Meu pai tinha abelha, um monte de plantação. E aí a gente vendeu as coisas que nós tínhamos. Aquilo que era móvel a gente colocou no caminhão e viemos embora. E chegamos aqui em 87. 87. Olha só. E você pegou uma fase assim de tudo que a gente estava falando, uma fase diferente, né? Diferente. Do que a gente passa hoje, muito diferente. A minha mãe veio para cá em 83, né? Então eu venho para Itu desde 83. Eu falo também que eu, apesar de não parecer, mas eu sou antigo aqui da cidade, porque é que eu fui estudar em São Paulo, aí voltei. Minha mãe sempre morou aqui. Sim. De 83 até o falecimento dela, que foi em 2015. Mas assim, quando você vem para cá, né, chega de Itu, é uma vida totalmente diferente, né, Dani? Totalmente diferente. É um negócio... Como é que foi a adaptação? Porque você era garotinho.
Sim, eu tinha 7 anos. Então eu cheguei para cá, a gente se mudou em março e logo já começaram as aulas. Porque onde você estava era muito mais interior do que tu. Era muito mais interior Ainda que tu. teve um, Guaxupé é uma cidade menor, até hoje é menor. Sim. E assim, são costumes muito diferentes, né? Porque você tem a língua diferente, os hábitos sociais muito diferentes. Quando você mora numa fazenda, é um tipo de costume. Sim. E na cidade é outro. Então, na roça, nós visitávamos as casas dos vizinhos, nós fazíamos festas coletivas, Que legal, né? Então, assim, era uma comunidade no sentido da palavra mesmo, pleno. E aqui em Itu é diferente, por mais que você mora num bairro, e eu adoro, moro no mesmo bairro até hoje, que é o Jardim Padre Bento, é um pouco diferente. Mas a adaptação foi boa, eu fui bem aceito, estou numa cidade maravilhosa, Sim. né? Maravilhoso. Que acolhe todo mundo, nordestino, mineiro, paranaense, até pessoas de fora do Brasil. Então foi super tranquilo, assim, eu não sofri nada. Foi muito Você adaptou fácil bem, a adaptação. escola. Sim, tudo escola, tranquilo. exatamente. Claro, escola é um pouquinho diferente, né? Um ritmo diferente e tal. Mas corri atrás do prejuízo e... O que você podia contar pra gente, assim, que você lembra dessa época? Você pode até ir mais pra jovem também, não tem problema. Porque eu sempre brinco aqui com o pessoal que a gente conversa de tudo, da época do Comerciários, do Ituano, né? Quando tinha o Ituano Clube, porque a cidade era viva, né? Isso. Porque hoje ela tá morta, infelizmente. Morta não, ela tá na UTI, a gente precisa dar uma... Isso, precisamos recuperar. Precisamos recuperar, mas era uma época muito maravilhosa, eu sempre falo isso, eu era eu sempre falo, né, do Comerciais, porque a grana na época, para ir no Ituano era os mais playboy, né? Mas enfim, eu ia no Comerciais e tal. Como que foi a tua juventude aqui? Como é que... Olha, você sabe que, para ser bem honesto, né, na minha juventude eu não frequentei esses clubes. Não? Não. Mas não Nem gostava? Ituano. Por quê? Realmente eu não gostava. Olha só, olha que interessante. Eu não gostava muito, assim. Depois, na época da oitava série, aí sim, aqueles bailinhos de oitava série para juntar dinheiro, né, para poder fazer a viagem de formatura do ginásio, né? Na nossa época era ginásio. Aí tudo bem, frequentei algumas coisas aqui no centrinho e tal, mas eu não era assíduo frequentador. Aí bem mais para frente, aí eu já estava namorando a minha atual esposa, aí sim eu frequentei um pouquinho de Anzu. Anzu também fez muito aí já sucesso. mais pra frente, né? E o Park Food, que acho que deixou saudade também no shopping, né? Putz. Mas quando eu era rapaz, assim, de 14 anos, 15 anos, eu não O que você frequentava. costumava fazer com essa idade? Você era mais Cara, esporte eu ou estudar? sempre fui muito crianção, sabe? Demorei, assim, para abandonar a infância. Sempre gostei muito eu curti mesmo a minha infância, sabe? E até também. hoje eu gosto de tentar fazer isso com as minhas filhas. Muito Então, bom. É muito bom. Mas eu era muito estudioso, sabe? Muito aplicado na escola, era tímido, né? Filho único. E até por conta disso, depois, nos meus 14 anos, eu comecei a fazer teatro para ver se desinibia um pouquinho, exatamente. E aí eu acabei fazendo amizades nesse segmento, né? Então eu fazia teatro, estudei música, né? Fiz um curso de piano. Que bacana. Não sou pianista, tá? Sei tocar algumas músicas, mas como eu não vivo disso, né? Sempre foi amador. Ficou meio... Tá ali e tal. Porque isso precisa praticar, né? Precisa praticar muito. Precisa praticar muito. A música, infelizmente, ela é ingrata. Se você não pratica sempre, infelizmente, você vai perdendo muita coisa. E como é uma profissão muito difícil, né? Eu falo né, que eu também fui músico, né, mas eu toquei profissionalmente mesmo. O que você tocava? Eu era baterista, guitarrista, baixista, tudo. E eu toquei na noite, né? Tocava mais pop rock e tal, E depois parei, tive banda de som próprio e tal, mas aí eu parei. Chegou uma época, eu acabei parando lá com os 38, eu falei, não, agora chega. Fiquei muitos anos, né? Mas é muito ingrato, né, Daniel? Porque para você desenvolver, principalmente numa área, se você for para um piano, que for clássico, né? Se já não for uma coisa muito simples. Se a pessoa não treinar, e ela vai viver do quê? Ela vai comer o quê? Pois é. E eu também, outra coisa, eu fui atrás disso porque era um sonho meu de infância. Mas eu não tinha condição alguma. Eu morava numa roça, como eu falei. Imagina, o piano até hoje é um instrumento muito caro. Muito caro. E aí, quando eu tinha meus 14 anos, aí já estudava aqui no Regente Feijó, sempre gostei muito de frequentar museu, passava sempre a ver as exposições. E aí tinha uma escola, aliás, essa escola existe até hoje funcionando com muita dificuldade. É uma coisa que precisa ser valorizada na cidade, que é a EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística. E eu vi o cartaz lá, aulas de piano. Aí fui lá, fiz a minha inscrição, fui chamado e comecei a estudar, mas eu já tinha praticamente 14, 15 anos. Então também isso dificulta, né? Para você virar um músico profissional, acredito que você deva começar bem cedo. Bem cedo. Que é o que eu estou tentando fazer com as minhas filhas, sabe? Apesar de que, na minha opinião,
é muito importante você desenvolver essa habilidade musical. No meu caso, eu não me tornei um músico profissional, mas eu acho que eu desenvolvi um lado do meu cérebro que pode me ajudar, aliás, pode não. Os estudos explicam que ajuda você na resolução de outras coisas. Com certeza. Porque é uma linguagem, né? Sim. Assim como tem a linguagem das artes plásticas, né? Essa que nós estamos usando agora para se comunicar e as pessoas estão entendendo o que nós estamos falando, a música é uma linguagem muito importante. Então eu sou grato pelas oportunidades que a vida me deu. Isso também desenvolveu e ampliou um pouco o meu conhecimento para conhecer mesmo a arte, sabe? Conhecer os estilos de música, né? A música segundo os seus períodos e saber diferenciar uma coisa ou outra e educar o ouvido. Porque, infelizmente, hoje tem muita coisa de má qualidade sendo produzida, né? Infelizmente. Então, assim, respeito todas as manifestações artísticas, mas eu acho que uma manifestação que degrada mulher, né? Pessoas idosas, então para mim não é arte. E não tem o mínimo de melodia. A gente sabe do que. O pessoal sabe o que a gente está falando. Realmente não é querer ser. Eu acho que deveria ter cada quadradinho, seu quadradinho, bolinha, sua bolinha. Só que não é música. Isso aqui é outra coisa. É outra coisa. Não pode ser tratado como música. Música é uma outra coisa, senão o Mozart deve estar revirando no túmulo, né? Porque vendo as coisas que aconteceram, né? O Beethoven, enfim. Eu até ia te perguntar, você gosta de que estilo de música? Você gosta clássico, olha, pop? Assim, a minha raiz é roça. Então eu gosto muito de música caipira. Isso é boa. Raiz, né? Raiz. Puta. Eu gosto muito de música caipira. Eu também gosto de um sertanejo mais moderno. Mas não o breganejo. Você gosta E gosto muito de música caipira. Tive a oportunidade de aprender um pouquinho de viola caipira. Olha. Aqui na Orquestra Ituana de Viola Caipira. A quem até dou um abraço aqui. Aliás, foi um lugar que a gente foi junto, não foi no evento? Que teve. Eu ia até te perguntar isso, porque a gente foi no evento, acho, da orquestra. Foi muito legal. A gente tava junto lá, filmando, tirando foto. Da Orquestra de Viola Caipira? Pode ser. Eu não sei se foi no Viola Caipira ou foi uma outra. Você lembra do lugar? Foi ali no centro que a gente foi. Porque teve uma apresentação no ano passado ali na Casa do Barão. Não, foi esse ano. Esse ano. Eu vou lembrar o nome, aí eu te recordo. A gente foi lá, achei muito legal a orquestra, nossa, foi muito bacana. Não, eles fazem um trabalho maravilhoso. Precisa de força do poder público, né? Apoio do poder público, porque a orquestra é municipal, né? Sim. Precisa do apoio. E enquanto eu estive lá, uma orquestra premiada, já saiu na TV Globo, leva o nome da cidade de Itu para fora de Itu. Putz. Então acho que as coisas boas que nós temos aqui, elas precisam ser valorizadas. Sim. Elas precisam ser incentivadas, defendidas, que fatalmente muita coisa não está acontecendo. Com certeza, nós vamos entrar nisso já. Precisa mudar. São muita coisa. E a gente tá com esperança, né, Daniel? Porque assim, a gente tá no momento de... Eu vou segurar um pouquinho, nós vamos entrar nessa conversa. Fica aí, você que está assistindo com a gente, já a gente entra nesse papo, que é de interesse público, claro, de todos nossos ituanos, as pessoas que moram em Itu, e do Brasil, claro, todos os municípios, né? Muito lugar que precisa mudar, muita coisa aí. Mas o fato é que existe uma história, eu quero que as pessoas conheçam melhor você, né? Claro. Dentro do... Eu ia te perguntar se você estudou, né? Aí fez... Mas só para concluir, porque eu falei por isso que eu gosto muito de música caipira, Isso. viola, por exemplo. Mas também gosto de música erudita, né? Estudei piano, estou encaminhando a minha filha que hoje estuda violoncelo. Uau. Então, assim, eu aprecio até a ópera, né? Até a ópera por quê? Porque é uma coisa que as pessoas hoje em dia não ouvem, né? Primeiro que o acesso não é fácil. Pois é, apesar de que eu acredito que o YouTube hoje democratizou muito. Eu digo assim, você veio como você falou, veio da roça. Sim. Pra você, naquela época, ter acesso à ópera, meu? Não tinha condição nenhuma. Né? Exatamente. Hoje, as mídias sociais, elas democratizaram muita coisa. E você sabe que é uma observação que eu faço, que as pessoas falam, não gosto, mas elas não conhecem. Eu desafio você, se a gente fizer uma apresentação com uma orquestra sinfônica aqui na praça da cidade de Itu, vai lotar de público. Vai. Que as pessoas não têm, às vezes, a oportunidade de conhecer. Não sabe que aquilo é uma história, que está sendo contada uma história. Sim, né? Sim, exato. E nesse sentido aqui eu estou me coçando para a gente começar a falar logo disso, né? Não. São outras coisas que também estão um pouco desvalorizadas na nossa cidade, né? Sim. Cultura, pelo amor de Deus. Cultura, infelizmente... Falar cultura, tá, pessoal? É cultura, tá? Tem coisa que parece cultura, tem cheiro de cultura, tem gosto de cultura, mas não é. Pois é. Então, Daniel, mas assim, depois desse tempo que você passou, aí você aprendeu a viola, né? Que você começou a viola eu aprendi, na verdade, bem recentemente. Agora? Eu acredito que mais ou menos uns 10 anos atrás. Ah, tá. Então o piano é que lá do fundo é o piano. Lá com meus 14 anos que eu fui aprender o piano. O jornalismo na sua vida apareceu quando? Quando é que você começou a ter interesse? Porque... Eu tive uma professora, ela talvez nem saiba disso,
mas eu tive uma professora no Regente Feijó chamada Frei Mary. E aí um dia ela brincou comigo que eu me comunicava bem. Eu falei, Com essa voz, eu não sei que você não apresentou o Jornal Nacional ainda, né? Porque briga... Fala um boa noite aí, por favor, pessoal. Boa noite. Ô, Eric, tô com razão ou não tô? Olha lá. Nossa, brincadeira, pô. Dublagem, né? Nossa, um monte de coisa. Você não foi pra essa área? Nunca quis, desculpa cortar. Você sabe que eu já me despertou a curiosidade. Você tem uma voz incrível. Mas antigamente, quando eu fui pesquisar isso, precisava ser ator profissional, precisava ter DRT, e eu precisava ir pro Rio de Janeiro ou São Paulo. Era tudo difícil. Tudo era muito difícil. E aí, não fui, né? Talvez não tenha me despertado, assim, ó, desejo realmente de correr atrás disso com unhas e dentes, né? Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, o meu sonho era ser militar. Olha só! Sempre fui muito disciplinado, sempre fui muito quieto e eu gostava muito do que eu lia, né, a respeito de regras, né? E eu tive esse desejo. Então eu estudei por conta mesmo, cara, tentei com essa prestar. altura aí ia ser meu, né? Pois é. Porque você tá vendo ele sentado aqui, ele é alto pra caramba, viu, gente? Eu estudava no Regente Feijó, no segundo colegial, e aí eu comecei a estudar por conta mesmo para prestar o exame na SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Mas estudando por conta, não tinha condição nenhuma de pagar um cursinho, minha família não tinha como pagar um cursinho preparatório para mim, eu estudei mesmo por conta, baseado em provas que eu tinha descoberto de anos anteriores, mas era muito concorrido, eu acredito que até hoje seja muito concorrido. Sim. Eram 700 vagas para o Brasil inteiro, sendo que 350 já era para alunos oriundos de colégio militar. Então, quem estudava a escola de sargento, quem já estava lá no Exército, e só 350 vagas para o Brasil inteiro eram voltadas para civil. Sim. E, fatalmente, eu não fui bem colocado. Aí, no ano seguinte, eu tentei a ESA. Pensei, deve ser mais fácil. Ledo engano, foi difícil do mesmo jeito, estudando só por conta. Aí eu pensei, bom, no ano que eu vou me inscrever, né, para prestar o serviço militar obrigatório, eu vou levantar minha mão e dizer, sou voluntário. É raro isso, né? Todo mundo quer sair, né? Todo mundo quer sair voando. Quando eu cheguei lá, Rocco, excesso de contingente. Puta, eu não acredito nisso. Aí, mesmo assim, a pessoa que estava organizando falou, mesmo os dispensados, alguém aqui gostaria de servir? Eu levantei a mão, mudei de lado. Aí teve uma outra peneira, dispensado novamente pelo excesso de contingente. Eu pensei, acho que não é pra mim. Puxa vida, hein? Acho que não é pra mim. Não, esse teu tamanho, cara, polícia do exército, né? Podia ser. Pois é. Aí não deu certo. Eu bandeira aqui, inclusive. O meu juramento também. Também foi aqui. Foi aqui. E, enfim, e aí no colegial, como eu estava te falando, eu tinha uma professora que elogiava a minha maneira de me comunicar. E ela falava, acho que você tinha que ir para jornalismo, porque você tem uma redação boa, fluente, você fala bem. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Quando não deu certo a carreira militar, eu gostava muito de arquitetura. Mas tinha outra dificuldade, não tinha faculdade aqui, faculdade era só período integral, só particular, não tinha condição. Sim. E aí, Rocco, nós somos de uma geração que a gente foi se adaptando, né? E só um parênteses, né? A gente vai falar logo de política. Você vê quantos talentos o Brasil perdeu, né? E ainda perde por falta de oportunidade. Então, assim, eu não sei se teria dado certo ou não, mas as condições que eu vivia, né? As minhas condições sociais e econômicas não permitiam. Você acabou indo para um outro lugar. E aí apareceu uma faculdade aqui em Itu, muito boa. Faculdade Prudente de Moraes. Já tinha iniciado o curso, no ano seguinte ia abrir a segunda turma. E aí eu fui lá. Acho que fiz uma prova, né? Passei na prova no vestibular, comecei a fazer o curso. Foram 4 anos de uma faculdade maravilhosa que deixou muita saudade. Eu tenho grandes amigos até hoje que são nomes respeitados aqui na comunicação de Itu, como é a Rosana, por exemplo, Rosana Bueno, do Jornal de Itu, foi minha amiga de classe. Cleidiane Zucolin, ela trabalha mais com assessoria de imprensa. A Renata Guarnieri, acho que é jornalista da Câmara. Olha, fui contemporâneo de vários famosos aqui na cidade. E foi uma faculdade muito boa. O proprietário, na época, o professor Luiz Roberto, ele tinha uma paixão pelo curso de jornalismo. E ele trazia os professores tudo de fora, né? Então, eu tive aula com todos os professores, praticamente, da FAAP. Olha que legal. Os professores que davam aula na FAAP davam aula em Itu. Então, foi um período assim que formou muita gente boa. E foi um período muito bom. Criou uma geração diferenciada, Uma geração diferenciada, exatamente. Não sei como é que está hoje, né? Os cursos de jornalismo aqui na nossa região, talvez em Salto tenha. Mas eu tive a felicidade de ter bons professores e bons colegas de sala. E você se achou assim? Você diria para mim, não, eu fiz porque era um caminho, tá, ok.
Ou você falou, não, pô, é legal, eu me encontrei nisso aqui, é bacana, o que você Eu podia me falar? encontrei porque, assim, eu tive um professor no primeiro dia de aula que ele falou uma frase até um tanto polêmica, assim, né? E não quero que ninguém leve a mal, mas ele falou o seguinte: vocês são privilegiados. Primeiro, por estarem num curso superior. Não é todo mundo que consegue. Verdade, falou tudo. Segundo, por estar num curso que vai ampliar a visão de mundo de vocês. Porque isso é uma obrigação do jornalismo. Lamentavelmente, Jornalismo sério, né? lamentavelmente, hoje nem é mais obrigatório o curso de jornalismo. Mas um profissional que fez faculdade, um profissional que não fez, tem muita diferença. Tem, lógico que tem. E nesse sentido ele tinha toda razão. Porque acho que um bom profissional de comunicação é aquele que tem uma visão ampla de tudo. Nós tivemos aula de antropologia, sociologia, história da arte, né? Língua portuguesa, redação, nem se fala. Mas assim, semiótica, né? Teorias da comunicação. Então são cursos que amplia demais a sua visão de mundo. Para entender mesmo as coisas, né? Porque um bom jornalista, ele não pode tem que ser imparcial, não pode se corromper, não pode... Tá raro isso, hein, Daniel? Hoje em dia tá raro, mas porque tiraram a obrigatoriedade do curso de Hoje jornalismo. virou, assim, eu não, eu sou até uma opinião polêmica, porque assim, eu fiz muita coisa na área de jornalismo, fui narrador de corrida a cavalo, narrador de futebol, enfim, trabalhei em rádio várias vezes, sempre tive nessa área, então assim, eu sou um cara que eu podia estar defendendo aqui, mas eu não acho certo. Eu acho que deveriam ter feito o seguinte: você quer dar uma habilitação para essas pessoas, seria uma comunicação. Claro, porque você... O jornalismo é específico. Exatamente, porque assim, dentro do jornalismo você pode ocupar várias coisas, né? Agora, o que você está me falando, você era naturalmente um comunicador, mas assim, um radialista, Sim, um locutor. exatamente. Eu também já fiz locução. Isso. Beleza, você tem uma voz boa, faz lá um curso de postação de voz e tal, e você fala. vai. Agora eu estou falando do jornalismo, aquele que realmente escreve os fatos. Você tem o jornalismo investigativo, você Isso. tem um monte de... O cara precisa ter preparo para Claro, isso. exatamente. Senão vai fazer besteira. Exatamente, faz besteira. Então, assim, eu acho que deveria ser... Era uma coisa simples de resolver, inclusive. Era separar, né? Você não vai deixar o cara que faz, tipo, como você falou, narração, né, um locutor, sem uma... Sim, não. sim. Você pode até dar sei lá, um registro para ele poder trabalhar. Como tem. Mas jornalista, eu falo assim, estou aqui com jornalista, carrega toda uma responsabilidade enorme. Enorme. E onde você trabalhou? Como é que foi o teu começo de jornalismo? Então, aí quando eu terminei a faculdade, eu trabalhava para a Nestlé do Brasil. Então, era uma empresa maravilhosa. Eu tinha até o sonho de continuar nessa empresa. Caramba, preso. Mas aí tentar entrar na minha área de comunicação, né? Porque não era, eu trabalhava com merchandising aqui na região de Itu e região. Mas nessa época meu pai estava doente. Meu pai teve um problema sério de saúde. Infelizmente esse problema sério acabou levando meu pai embora. E aí eu me vi deslocado, não podia ir para São Paulo. Deixar meu pai aqui. Como eu falei, eu não sou filho único, né? Eu sei como é. E precisava estar aqui, e eu não me arrependo do que eu fiz. Eu saí da Nestlé e comecei a trabalhar numa revista de cavalos. E aí essa revista acabou, depois de um tempo aqui em Itu, ela não se manteve, aí ela foi para Porto Feliz, eu trabalhei lá alguns anos. Acabei desenvolvendo até um lado mais comercial do que de redação, porque eles precisavam de alguém que tocasse a parte comercial, sem a qual nenhum veículo vive. Nada vive, né? Sei. Eu fiquei 6 anos lá, até que aí eu já estava um pouco cansado de viajar todo dia, embora seja muito perto, mas eu realmente estava querendo novos ares. E aí eu tive uma amiga, o nome dela é Renata, e eu conversei com ela, falei, Renata, parece que vai ter um concurso aqui para a Prefeitura de Itu. E como é que é o ambiente de trabalho? Porque se for um ambiente ruim, eu não vou nem prestar. É claro que é demais achar que eu vou passar. Não é isso que eu quero dizer. Sim. Mas se você falar para mim, não é um ambiente legal, você nem vai se esforçar. Eu vou me esforçar. Eu falei, não, o ambiente aqui é muito bom, é muito gostoso. Se der certo, pode vir que você vai ficar contente aqui. Aí eu prestei o concurso. Fiquei em 4º lugar. Olha! Mas... Parabéns, hein? Obrigado. Não é fácil. Mas aí, naquele período, eles estavam precisando de alguém de comunicação, um jornalista, mas que também fizesse cerimonial. Aí a Renata ligou para mim, Daniel, tem uma oportunidade aqui para você trabalhar com a gente por um tempo determinado, né? São as vagas de comissionado. Eu falei, vamos conversar, me interessa. Aí eu fui, conversei na época com a diretora do departamento, com o secretário e com o prefeito, que na época era ninguém mais, ninguém menos que Herculano. E aí eu já era um admirador do governo dele, né? Eu já Somos. Enfim, já tinha votado no Herculano.
E aí eu falei, ó, Herculano, eu trabalho numa revista hoje de cavalos, que eu sei que você gosta também, né? Mas eu quero novos ares. E aí, se me permitir aqui, eu gostaria muito de fazer parte do seu governo. E ele me aceitou. E eu trabalhei com ele de 2011 a 2012, que foram os 2 últimos anos dele na prefeitura, né? E na parte no setor de comunicação social da prefeitura. Fui jornalista, fui assessor de imprensa, né? Jornalista e assessor de imprensa, e fiz muito cerimonial também. E foi assim que eu entrei na comunicação pública, que é uma área que eu sou apaixonado. Eu gostei, eu me realizei lá. Olha só. Sabe? A prefeitura é uma grande realizadora de obras, né? De eventos, e isso precisa ser difundido, divulgado, né? É obrigação do poder público dizer aonde ele está empregando os recursos. Com transparência, com competência. Exatamente, com respeito aos outros, né? Não só à sociedade que precisa saber disso, como também aos profissionais de comunicação de outros veículos de comunicação que precisa daquela informação. Mas você ficou um ano só ou depois você esticou? Como é que foi? Eu fiquei 2 anos. Ele ficou 2 anos, Fiquei 2 anos lá, aí eu nesse período também fui fazer uma outra coisa que eu também gostei muito, que é comunicação em campanha política. Legal. Que é outra coisa que eu gosto muito. E aí, na época, nós fizemos eu fiz parte do setor de comunicação daquela campanha, onde o Herculano elegeu um sucessor. O governo dele tinha sido maravilhoso, ele já tinha sido reeleito com quase 90% de votos. Absurdo, né? Falo, que cara que você conhece que... Nenhum. É um absurdo. Cara, é não absurdo. conheço um cara como ele. Quase a cidade inteira votou nele, quase. É. Porque você falar em números... Em números absolutos. Absolutos, quase a cidade inteira. Quase 100%. E aí ele estava muito bem avaliado também, e ele se propôs a fazer o sucessor, e ele fez o sucessor, e eu participei disso. E o cara nem era conhecido, assim, né? Não era conhecido. Era um cara de gabinete mesmo. E aí continuei trabalhando com esse sucessor dele, por um tempo. Aí, política tem água aí pra você? Né? Tem água, obrigado. E aí na política até tem os seus altos e baixos, né? É normal, como tudo na vida. Depois de um tempo eu saí aqui de Itu, fui trabalhar em Porto Feliz, também na área de comunicação. No governo Twitter você ficou quanto tempo? Fiquei 3 anos. 3 anos. 3 anos, Tá. Aí, quando eu saí daqui, eu era amigo do prefeito Porto Feliz na época. Ele tinha feito faculdade com a minha esposa. E aí, uma vez me encontrei com ele num evento que teve no sítio do Herculano. Falei, olha, eu trabalhei com o Herculano muito tempo aqui, sou jornalista, entendo bem de comunicação social em prefeitura e eu queria conversar com você. E aí o Herculano me recomendou, eu fui conversar com ele e trabalhei lá o último ano dele também. Legal. Quando acabou aquela gestão lá em Porto Feliz, aí eu fui trabalhar com a Rita, na Assembleia Legislativa. Fiquei com a Rita também, os últimos anos dela. E depois, quando a Rita encerrou o cargo dela de deputada estadual, aí eu voltei a trabalhar com o Herculano na Assembleia, perdão. Voltei a trabalhar com o Herculano no Congresso, né? No Congresso. Na Câmara dos Deputados. Sim. Como... Tudo na área de comunicação. Tudo na área de comunicação, O Herculano tinha uma jornalista em Brasília, e aqui para Itu, para acompanhar a agenda dele, era eu. Então nós tínhamos esse diálogo. Entendi. Uma pessoa maravilhosa também, quem eu tenho amizade até hoje, que é a Jane, em Brasília. E eu aqui em Itu e no Estado, né? Porque o deputado federal é Estado, né? Então acompanhando as agendas dele aqui. Antes de eu te perguntar a diferença desses trabalhos que você efetuou, tanto na parte municipal como estadual e federal, né? Antes de te perguntar isso, eu queria falar, viu, gente? Só falar aqui que o Daniel veio hoje, até as suas filhinhas estão... infelizmente. Não sabe se é uma gripe, né? Tá legal. Então, fala o nome delas pra gente mandar um beijão pra elas. Obrigado. A Olivia é a mais velha, tem 9 anos. Olivia. E a Emília é a minha menorzinha, que tem 5 anos. Beijão pra Emília também. Melhoras, viu? Logo, logo já estão bem aí, brincando. Deus quiser. Porque nós estamos nessa fase aqui, tá meio louco, né? Todo mundo fica gripado. Outono, né? Outono é assim, né? O Eric ficou umas 14 mil vezes já, coitado. Não sei nem quantas vezes. Brincadeira. Falou assim, não me traz gripe mais aqui, pelo amor de Deus. Mas melhora pra elas, viu? Obrigado. Então, obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Eu sei que o pai fica com a cabeça quente, eu sei como é que é isso. Mas vamos lá. Voltando ao assunto Você trabalhou, então, no municipal. Isso. Depois o estadual, que é no caso da Rita. Isso. E federal. O que você podia trazer assim, de experiência aqui no podcast, que você viu assim, do teu trabalho, lógico, na área que você efetuou. Fica à vontade. Na área que você estava, o que você pode falar dessa diferença? Bom, acho que o municipal é um desafio muito maior porque você está muito próximo da sociedade. Sim. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre política. É aqui que a gente vive, né? Então, você fazer uma boa comunicação transparente, né?
e respeitosa com os profissionais de comunicação da cidade onde você trabalha, com os eleitores, com os munícipes de maneira geral, isso é muito importante. Sim. E, então é isso, acho que essa conexão assim, é tudo muito mais direta, muito mais vivo, né? Sim. É mais latente. É muito próximo. Muito né, próximo, muito próximo, Você exatamente. conhece aquela pessoa de algum lugar. Isso, exatamente. E assim, é prazeroso, por exemplo. Eu estava lá no início do governo do Herculano, quando ele conquistou, através do PAC, mais de 90 milhões de reais para canalizar os córregos urbanos de Itu. Brochado, Taboão e Guaraú. Isso resolveu um problema seríssimo da cidade, que é as enchentes que aconteceu ali no Jardim Santana. Então, eu me lembro que ele sempre foi muito preocupado no período de chuva para que minimizasse os estragos que a chuva causava naquela região. Então ele sempre organizava os gabinetes de emergência, muito antes da estação das chuvas. Pessoal, nós vamos limpar o córrego, porque fatalmente, lamentavelmente, muita gente ainda joga lixo no córrego, né? Então nós vamos limpar, vamos carpir o mato, vamos tirar toda essa sujeira, para que a água tenha vazão, porque vai chover, não tem o que fazer. Então ele sempre foi muito preocupado com isso. Mas quando ele conquista essa emenda do PAC, ele soluciona o problema, porque isso acabou com as enchentes ali. Então, assim, era muito bravo, e tem gente que não lembra. Tem gente que não lembra. Ó, pessoal, o que o Daniel tá falando aqui, e eu sempre bato nessa tecla, muita gente não é dessa época que mora em Itu, viu, Daniel? Tem muita gente que não sabe, não sabe nem quem é Herculano, porque são pessoas que moram há 3, 4 anos aqui, que vão, né, tá aí olhando no pleito, tal, enfim, escolhendo os seus pré-candidatos. Mas a verdade é que as pessoas não têm noção do que era essa a Rua Santana ali. Isso. Cara, era um negócio inacreditável. Perto da Ultragás ali, né? Nossa. Vale a pena até depois a gente tentar buscar umas imagens. Sim, se a gente conseguir se ilustrar. eu achar, pessoal, eu vou colocar aqui. Provavelmente deve ter. Eu vou colocar aqui para vocês. E isso aí, bom, hoje nós estamos muito sensíveis a esse tema, porque está acontecendo agora, recentemente, no Sul. Então você note que, claro que, dadas as proporções, né? Lá é uma coisa assim muito maior, mas vida é vida. Sim. E aqui a gente tinha risco de vida, tinha muito prejuízo, tinha problemas sérios de doença. E aí, quando ele conquista essa verba e ele resolve esse problema, imagina, se para ele, enquanto gestor, deve ser sonho, eu vivi isso de perto porque eu vi o antes, o durante e o depois. Né? Então é essa parte que eu acho que é o gostoso da comunicação de uma prefeitura. Quando você inaugura uma obra importante, porque o que a política pública existe para quê? A administração pública não é feita para dar lucro, é feita para resolver o problema das pessoas. Né? Exatamente. É para isso. Então o gestor ele vai pegar o dinheiro dos impostos e ele vai investir em obras, programas de governo, né? Vai construir um posto de saúde onde precisa, vai atender com qualidade, vai voltar dinheiro para a saúde, por exemplo, que hoje a gente também tem um problema seríssimo. Nossa, nós vamos falar muito disso. Vamos falar disso. Né? Valorizar as coisas boas que nós temos, como agora falamos de pouco da cultura, por exemplo, né? Gostei muito do que você falou. Repete, por favor, Daniel. Política pública não é para dar lucro, gente. Exatamente. Repete, é para melhorar a vida das pessoas. É para você torrar o dinheiro. É para você. Não, com respeito. Com respeito, né? Mas para as pessoas. Respeito e responsabilidade. Para voltar esse dinheiro. É voltar isso empregado em obra pública, em programa de governo, para melhorar a vida das pessoas. Você paga imposto, eu pago imposto, quem está assistindo a gente paga imposto. Você quer lisura. Exatamente. Né? E você quer, quando fica doente, ter um pronto-socorro para ir. Ter um atendimento com dignidade. Você quer segurança no bairro onde você mora. Você quer uma escola de qualidade para as suas crianças, porque não é de graça. Nós estamos pagando. O Brasil paga-se muito imposto. Então, é isso. E aí, voltando à sua pergunta, então, isso é o bom da comunicação municipal. Está muito perto. Ver, acompanhar essas coisas, sabe? E ouvir a sociedade, né? Você ouve ali, olha, o pessoal está reclamando aqui. Às vezes é coisa simples, louco. É uma ponte que está mal cuidada. É uma estrada rural esburacada que está atrapalhando a vida das pessoas. Basta ouvir e realizar. Então, assim, menos firula, menos perseguição, né? Mais obra. Ouve as pessoas, né? Eu falo que existe curso de oratória, mas talvez falte curso de escutatória, né? Eu acho que na administração pública falta isso. As pessoas ouvirem mais o munícipe, porque é para quem de fato a gente precisa trabalhar. A gente já gravou São tanto. servidores, né? Quando você está num cargo, você é um servidor. Público, você está ali para servir. Você sabia como era. Você se candidatou, ou Ninguém você aceitou uma arma nomear pra o cargo, exatamente. Então,
Faz o seu trabalho direito. Não, a gente chegou num problema tão grave, Daniel, que assim, antes era isso que você estava falando, as pessoas não escutam, precisam ter uma vontade de escutar. Hoje em dia o cara te maltrata. Você vai lá reivindicar uma coisa que é teu direito como munícipe, e o cara ele te maltrata. Sim. Ele vai ser tratado Você reclama mal. nas redes sociais, você não pode ser processado. Exato. Como Olha aconteceu na época da pandemia. Esse caso ficou notório. Exatamente, né? exatamente. Não. Então, assim, muita coisa precisa Não mudar. funciona. Aqui. E aí, obviamente, tanto eu acho que tanto o estadual como o federal é meio parecido, já um pouco mais parecido, distante. porque daí é um legislativo, né? Você acompanha naturalmente as sessões de Câmara, né? E os projetos de lei que aquele parlamentar está desenvolvendo, pleiteando, correndo atrás. A Rita tem projetos maravilhosos. Aliás, a Rita vale a pena participar do seu podcast também. Opa, já está convidadíssima. Ela foi muito atuante aqui em Itu, né? Trouxe muitas conquistas, inúmeras conquistas, né? Chover no molhado, mas é sempre bom lembrar, porque às vezes tem gente que não sabe, né? Exatamente. Que a gente tem aqui a rodovia do Salto, a rodovia do Sorocaba duplicada graças a ela. Nós temos uma faculdade pública gratuita, que é a FATEC, né? Que veio aqui por intermédio dela, ajudando o Herculano na época. Trouxe o AME, trouxe usina de vaca leiteira para as crianças que não têm alergia a leite de vaca. Essa usina produz leite a partir da soja. Então, assim, é uma coisa relativamente simples, mas as pessoas carentes não têm condição de comprar. Isso resolveu o problema. Lembra que eu falei? Política pública está lá para resolver o problema da pessoa. Então, assim, e projetos maravilhosos, né? Como a lei do Nasturo, o projeto que ela desenvolveu aqui e depois ela levou para o Estado, quando ela foi deputada aqui, o Centro Dia do Idoso. Esse projeto ela fala que é a menina dos olhos dela. Fantástico. E ela tem toda a razão, né? Projeto maravilhoso que acolhe aquele idoso semi-dependente, ele fica lá com cuidado o dia todo, um monitor, tem médico ali, tem um enfermeiro para orientar na medicação, na prática de um esporte, de uma atividade artística, enfim, um projeto maravilhoso que ela depois levou para o Estado. Então, assim, ela é, sem dúvida, um exemplo aqui na cidade de política pública. E o Herculano também, né? O Herculano também, lá em Brasília, levou muitos projetos muito bons lá, defensor do municipalismo, criador de frentes parlamentares importantes, como a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, né? Itu é uma cidade turística. Sim. É uma indústria limpa, os equipamentos já estão aí, precisam só ser melhorados, divulgados e fazer a economia criativa girar, né? Então, assim, muito atuante também. Daqui a pouco a gente vai falar do Herculano aqui, vamos ficar a tarde toda, né? Mas aí, e o gostoso também, quando você acompanha um parlamentar assim, é visitar as cidades, né? Porque tanto a Rita como o Herculano, eles não são deputados, não foram deputados só para Itu. Eles foram deputados para o estado de São Paulo. Nós temos 500 e quase 600 municípios. 640 municípios. 640. E então, assim, são muitas cidades que recebem ali as emendas parlamentares, que procuram um deputado para resolver um problema ali do seu município. Então, essas viagens no território paulista também foi muito bom. Conhecer a nossa gente, né? O estado de São Paulo. Conhecer o que é, né, as mazelas de cada lugar, exatamente. As coisas boas. E o estado de São Paulo é um país, né? É um país. Porque você tem, assim, 31% do PIB, não precisa falar mais nada. Você tem uma capital paulista que é um PIB do tamanho da Suíça, talvez. Mas você tem lá um município pequenininho que também precisa de política pública, que também precisa do olhar do governo, né? Então, isso foi muito, muito gostoso, assim, conhecer a nossa terra paulista. Isso foi muito bom. Isso foi... e é legal, né? Porque aí você sai... que é interessante você estar falando, você sai do micro, vamos dizer assim, daquela coisa regional, opa, tudo bem, boa tarde, minha rua lá tá com buraco. E vai, de repente, conhecer todo esse, né? Esse macro que também tem os mesmos problemas. Sim. Porque o Herculano me mandou emenda, por exemplo, para uma cidade, para a infraestrutura, para resolver o buraco da rua. Exatamente. Que aquela prefeitura muito humilde não tem condição de fazer uma obra, mas através de uma emenda parlamentar dele ela consegue. Aliás, essa atividade do Herculano, por exemplo, com o Amaral Carvalho, de ajuda, na época de deputado, é que vai proporcionar a vinda do Amaral aqui. Exatamente. Como é que nasceu tudo isso? Bom, o Herculano sempre voltou muitas emendas dele para a saúde. Ele fala com convicção que quando você manda as emendas parlamentares para a saúde, você atende todo mundo. Né? Então sempre teve esse olhar, assim, essa presença de espírito muito, muito grande, muito desenvolvida. E aí, quando ele foi deputado, ele teve a oportunidade de ser coordenador da bancada paulista. O que significa isso? A bancada paulista reúne todos os deputados do estado de São Paulo, mais os 3 senadores. Imagina, se todo esse grupo, quando precisar falar com algum ministro, por exemplo, junta todo mundo e vai? Não dá. Então, é feita uma eleição
esse grupo elege um coordenador que vai ser o responsável por essa comunicação entre essa bancada e o ministério, por exemplo, ou o governador, né? Às vezes o governador do estado de São Paulo, por exemplo, ele precisa conversar com essa bancada. Olha, está em tramitação uma lei que pode prejudicar nosso estado. Então ele conversa com o coordenador. Eu quero que você explique para os seus deputados que eles não podem votar isso, porque nós vamos ser prejudicados. Então o coordenador da bancada é esse interlocutor. E tem que ter uma habilidade política ainda maior. Né? Ainda maior. Ainda uma maior. Baita habilidade política. E é uma eleição. Você não vira coordenador assim. Exato. O seu nome é colocado lá para disputar esse cargo e a maioria dos votos vai eleger o coordenador. Bom, e aí quando ele foi o coordenador da bancada, ele também podia opinar para onde nós vamos mandar as emendas, né? E aí algumas emendas impositivas, ele sempre gostou muito de atender o Amaral Carvalho. É um hospital de referência no estado de São Paulo, que está no Brasil, América Latina, né? Atende muito ituano. Acho que todo mundo hoje tem um problema de saúde na família, né? Um problema relacionado a câncer, infelizmente. Se não teve, não tem, já teve. O meu também foi embora por causa disso. E... Eu fui pedir próstata por causa de... Entendi. Meu pai é italiano, não gostava de, você sabe, né? Fazer aquele exame, foi deixando. Entendi. Triste, né? E aí, ele se aproximou muito do Amaral Carvalho por conta desse cargo que ele ocupou. Bom, quando ele encerra o mandato dele de deputado, a amizade continuou, e um dia, numa conversa com o pessoal da diretoria do Amaral Carvalho, eles falaram: olha, Herculano, nós estamos sofrendo aqui, porque agora, nunca mais depois que você saiu, nós tivemos a atenção que nós tínhamos quando você foi coordenador da bancada. Nós estamos passando problema aqui. E ele pensou: o que eu posso fazer para ajudar? Aí, o pessoal do Amaral Carvalho, a diretoria, falou: você pode ajudar a gente da seguinte maneira, conversando com os empresários da sua cidade, explicando para eles a possibilidade de eles doarem parte do seu imposto de renda para o Amaral Carvalho. Você pode indicar, ao invés de mandar tudo para o governo federal e ele emprega onde ele quer, você indica uma fatia para alguma instituição. E o Amaral Carvalho é credenciado para isso. E aí o Herculano, então, conversou com muitos amigos, trouxe a diretoria para cá, apresentou essa proposta para os amigos, está correndo atrás disso até hoje, e para ajudar, que ele também tem esse... e gosta de ajudar, né? Isso é muito louvável também, Sim. né? E aí, nessa conversa, ele falou: olha, por que a gente não traz uma extensão do Amaral Carvalho aqui para Itu? Existe essa possibilidade? Existe. Porque Itu é uma cidade que está até mais perto de núcleos mais ricos do que Jaú. Nós estamos perto de São Paulo, nós estamos perto de Sorocaba, de Campinas, de Jundiaí. Porque se você traz uma unidade para cá, você atende pelo SUS e o hospital também pode vender para os convênios. Então vai resolver também um problema financeiro e econômico da instituição. Eles adoraram a ideia. O Herculano já conversou com o empresário, já viu um terreno, já visitaram esse local. As coisas estão em andamento também, para que a gente consiga, em um futuro breve, a gente ter uma unidade do Amaral Carvalho aqui em Itu. Por conta desse trabalho que ele já desenvolveu. Exatamente, esse relacionamento. Política é relacionamento. E isso ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas nós vamos entrar então agora, porque agora você já chegou no... Eu queria falar com você. O que te levou? Hoje você é pré-candidato? Hoje eu estou pré-candidato a vereador. Vereador. Óbvio que está com Herculano. Sim. Né? Eu acho que nem preciso até colocar aqui, eu ia te perguntar por que Herculano, mas acho que você já falou um pouco. Mas se você quiser discorrer mais, antes da gente entrar, eu vou te perguntar por que Herculano? O que te levou hoje, o que você pode dizer para as pessoas, por que você sai pré-candidato e com apoio também do Herculano? Bom, como eu falei, então desde 2011 para cá eu nunca mais parei de trabalhar com comunicação pública, né? Ora prefeitura, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, eu me realizei, eu gostei disso, né? E isso me permitiu também, a minha profissão me permitiu acompanhar as principais agendas do Herculano, por exemplo, da Rita, no Palácio do Governo. Fui para Brasília com o Herculano, acompanhei agendas lá no Congresso Nacional. Quando nós tivemos a pandemia, então, foi proibido. Na pandemia nós não podíamos... Você lembra, mudou toda a nossa vida. Então, as sessões de Câmara passaram a ser virtuais. E aí, eu acompanhei junto com o Herculano, ligava meu notebook ao lado dele, ficava lá na casa dele, acompanhando todas as sessões de Câmara. Terça, quarta, quinta-feira e até as sessões extraordinárias. Então, acompanhando a discussão de projeto, porque o Brasil não podia parar. Nós tínhamos muita coisa para aprovar. Então, cada deputado, da sua casa... Tinha muita gente que queria que o Brasil parasse, mas não conseguia. Tinha muita gente que queria que parasse.
cada parlamentar ali da sua casa, né, isolado, respeitando o que era preciso na época, que era o seu isolamento e tal, mas através da plataforma Zoom, acompanhando a sessão. Então, projeto de lei número tal, que vai discutir sobre tal coisa. Então, eu fiquei mais próximo ainda disso, acompanhando isso, porque foram meses em que as sessões foram virtuais. A votação era no celular, cada parlamentar tinha um aplicativo, né, com reconhecimento facial, tal, de senha, para votar os projetos. E você ali do lado, vendo? Eu ali do lado, porque assim, eu fui secretário, né? Sim. Secretário parlamentar, essa é a minha função. E, então eu fiquei mais próximo ainda disso. E aí, quando você está nesse meio, é natural que você se sinta atraído pela possibilidade de fazer alguma coisa boa. Principalmente se você está do lado de alguém que faz. Exatamente, que é o que eu sempre falo que é o meu professor, né? Eu não tive outro. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, foi com ele. Passei, claro, por outro prefeito aqui, um prefeito também lá em Porto Feliz, que é o Levi, uma pessoa maravilhosa também, mas o grande mestre foi o Herculano. Mentor, né? Um mentor. E é um líder, né? Sim. O Herculano é muito mais do que só um político, ele é uma liderança. E ele é uma liderança, Daniel, não sei se você concorda comigo, que está faltando no Brasil em vários lugares. Eu sempre comparo isso. Eu vejo um pouco disso no Tarcísio, que são pessoas que fazem. Não fica com blá blá blá. Porque o que mais tem é blá blá blá. Exatamente. Às vezes você pega um cara, o político fala bem pra caramba, mas na hora de agir, de articular, de estar ali, de pegar um recurso aqui, ter uma ideia, o cara não consegue. Exato. E eu acho o Herculano um monstro nisso. É verdade. Ele é muito bom. E ele é um dos poucos que hoje ainda tem no Brasil. Tô vendo agora o Tarcísio. A gente consegue. Você vê que o Tarcísio, ele não é muito de ficar elucubrando, ele vai lá e faz. Aí ele tá fazendo. Então eu não sei se você também enxerga dessa forma. Enxergo dessa forma também, com certeza. Tanto que a aprovação dele, né, tá esplendorosa a aprovação do Tarcísio. E eu falo sempre assim, né, o semelhante atrai semelhante, né. Vamos lembrar que o Herculano já conhecia o Tarcísio, porque quando foi coordenador da bancada paulista, conversava muito com o ministro. O Tarcísio era o ministro. Sim. E então já foi criando essa amizade, já foi vendo o jeito de trabalhar. Quando o Tarcísio convida o Herculano para ir para o partido dele, ele não pensou duas vezes. Ele foi para o partido e naquela campanha, aqui em Itu, quem trouxe o Tarcísio para cá foi o Herculano. E tem um monte de imagem, vídeo. Estão querendo pegar a criança, você sabe, né? Exatamente. Estão querendo falar aí que era. E apoiar, na verdade, o. Como é que era o que perdeu? Na época, apoiaram o Rodrigo Garcia. Que era o sucessor do governador Dória. Depois apoiou. Mas no primeiro momento, quem levantou a bandeira do Tarcísio aqui foi o Herculano. Foi. Não, e Daniel, o Rodrigo Garcia apoiou, depois saiu fora. Exato. E apoiou tanto o Bolsonaro como o Tarcísio. Exatamente. Então o Herculano foi aqui em Itu o pioneiro nisso. Foi ele que levantou a bandeira do Tarcísio. E é claro que hoje são do mesmo partido. O governador do mesmo partido que o Herculano, são amigos, enfim, quando se encontram em eventos. Eu tive a oportunidade de gravar vários vídeos nas agendas que eu acompanhei. Né, quando ele veio inaugurar aqui em Itu o asfaltamento da Estrada do Pinheirinho. Eu não sei se foi nesse, acho que já nesse, né, que ele fala do Herculano, né? Exatamente. Esse é o nosso, o candidato dele é o Herculano. Exatamente, só não usou essas palavras. Só pegar, Que diga-se de passagem, viu, uma coisa que é bom ser dita, e eu falo porque eu acompanhei isso, a inauguração dessa estrada aqui em Itu teve muito a mão do Herculano e da Ita. Não sei se você sabia disso. Não. Quando o Herculano foi prefeito, na época o governador Serra, ele tinha lançado um programa de asfaltamento de estradas vicinais. E aí a prefeitura fez todo um projeto executivo para asfaltar a estrada do Taperinha. E é claro, aproveitou que a Rita estava deputada, e a Rita defendendo, veio o recurso e nós asfaltamos a estrada do Taperinha. E aí, aproveitando esse bom relacionamento que a Rita tinha com o Serra e o Herculano com o governo do estado, foi-se feito nessa época um projeto executivo para asfaltar também a estrada do Taperinha. Então foi na gestão do Herculano. Só que acontece, quando veio a eleição presidencial, o Serra se licencia porque ele foi disputar a eleição com a Dilma. Isso. O governador que assume, que era o vice dele, engavetou todos os projetos, falou, não vou tocar nada, porque tem que abrir licitação, é uma coisa meio complicada, nós já estamos no período de eleição aqui, então vou encerrar o governo concluindo aquilo que estava em andamento, mas nós não vamos licitar a obra nova. Mas o projeto executivo estava feito pelo Herculano. O outro governador que venceu aquela eleição não quis dar andamento naquilo. E ficou. Não fez nada. Mas o projeto executivo estava feito.
Quando o governador Dória resolve, ele muda o nome do programa, passa a usar um outro nome, mas era também de asfaltar estradas vicinais, o Herculano já não estava mais na prefeitura, mas o projeto executivo estava feito. Não, aí você, por baixo você está falando, passou o quê? 4, 8, 16 anos praticamente? Praticamente. 12 anos. 12 anos. Não, acho que mais mesmo, 16 mesmo. 16, porque o Herculano foram 4, depois teve mais 4 sucessores, já são 12. Esse daqui... 16. Isso, bom, 16 anos. então aqui já estava tudo mastigado, o projeto executivo estava pronto. Quando as prefeituras têm a oportunidade de ir lá e lançar, e fazer os seus pedidos, e tu chega na frente, por quê? Porque o Herculano já tinha feito o projeto. Foi muito mais fácil, o estudo foi menor. Por isso que a cidade conseguiu. Pouca gente sabe disso. Eu sei, porque eu estava lá dentro, acompanhando essa administração do Herculano. É importante você justamente estar aqui falando isso. Exatamente. Então, assim, na época foi... Claro, ele esteve aqui, ele inaugurou, né? O prefeito atual é de outro grupo político e tal. Jamais ia falar isso, mas eu sei que foi conquista do Herculano da Rita. Não, e foi tanto conquista, não sei se você concorda, amigo. Quando eu assisti o vídeo, falei, cara, você tá uma outra prefeitura, que é um outro grupo político. Eu ia falar outra coisa, mas não pode. Você tá com, por exemplo, o outro governador, e quem sobe lá é o Herculano. É o Herculano. Você vê como o negócio é tanto dele que é impossível, entendeu? Exatamente. Você desvincular a pessoa ao projeto. Exatamente. Né? É Aliás, até depois, se você quiser conseguir colocar um takezinho dessa fala do governador... Vamos colocar. Na edição, acho que fica legal. Porque vai falar mais ou menos o que nós estamos... Vocês vão poder ver exatamente o que o Dani está falando aqui. Né, ele está falando isso. Não está falando, está lá. A gente vai pôr aqui um pedacinho. Tá também um camarada que eu trabalhei lá na Câmara dos Deputados, aprendi a respeitar muito, que contribuiu muito com o meu plano de governo, que é o deputado Herculano Passos. Nosso sempre deputado federal Herculano Passos, já foi prefeito de Itu. O Herculano foi um cara que contribuiu muito, foi um incentivador de primeira hora, contribuiu com o meu plano de governo, esteve do meu lado aí e foi um grande deputado. Eu era ministro da infraestrutura, ele coordenava a bancada de São Paulo na Câmara dos Deputados, e a bancada de São Paulo vem fazendo a diferença há muito tempo. Vem trazendo recurso, vem trazendo emenda, vem olhando a política pública, vem olhando para a saúde do nosso estado, e o Herculano liderava essa bancada, fez um trabalho muito importante, me ajudou em todos os momentos, e é um grande companheiro aí que eu sempre... Nós estamos aqui com uma pessoa que trabalhou comigo lá em Brasília há muito tempo, nossa liderança em Itu, Herculano Passos. Ninguém aqui está contando mentira. Não, né? Tem que conta... Porque é uma coisa tão óbvia, eu fico bobo, Daniel, como tem gente que entra nesse tipo de coisa. Primeira coisa, o Tarcísio é do Republicanos. Sim. Ele vai apoiar o cara do Republicano, isso é óbvio. É óbvio. Isso é óbvio, isso é a primeira coisa, sem fazer muita força. É. Mas tem gente que, por quê? Né, já quer surfar na onda bolsonarista, que a gente sabe, né? E agora quer do Tarcísio, porque o Tarcísio está arrebentando, né? A verdade é essa. Exatamente, as pesquisas mostram isso. Exatamente. Você tem que ir naquele cara que é sincero, que está desde o início, que está começando, enfim. É importante, isso que é importante pesquisar, turma. Tem que pesquisar, é fácil. Hoje em dia com o Google é fácil. É muito fácil. Agora eu queria falar com você uma coisa que, olha, eu vou começar, porque eu posso dizer para você que eu tenho um lugar de fala, e eu tenho falado muito aqui no podcast. Opa! Eu tenho um lugar de fala para isso. Isso me deixa muito triste. Nós vamos falar de saúde. Como você é pré-candidato a vereador, e a gente sabe, claro, que o vereador não é um Superman, né? Muita gente tem que começar a aprender que é poder legislativo, é diferente do executivo, enfim. Tem a sua participação? Tem. Mas eu queria uma visão sua, porque assim, eu perdi a minha mãe no corredor de um hospital, tá? Por falta de atendimento. O atendimento foi péssimo, e ela ficou roxa, enfim, já contei isso aqui. Desde aquele dia, a minha esposa nunca quis que eu me envolvesse em política, nunca. Mesmo quando eu trabalhava no Ituano, lá de gestor de marketing, caramba, que eu sempre brincava para ela, nossa, eu saí agora, eu tenho uma chance enorme de ser eleito. E eu sempre gostei, eu trabalhei com a campanha do Maluf em São Paulo, Fernando Henrique, sempre na parte de marketing, que é a minha área. Mas assim, ela não queria. Quando isso aconteceu, Daniel, eu já comecei a ter aí gera uma revolta. Aí já começou a gerar uma revolta. E quando eu comecei definitivamente a entrar nessa área, e de começar a querer entender melhor e tal, ela foi até pouco tempo. Você vai falar, nossa, faz pouco tempo. Faz pouco tempo mesmo. Que eu tive a certeza. Sabe o que você fala? Não, eu tenho a certeza do que eu estou fazendo está correto. Que foi quando ela teve dengue.
Agora, você sabe, nós estamos batendo recordes, né, de casos aqui. Inclusive com 4 mortes na cidade. Então, né, tem que Hoje ser em falado. dia as pessoas não estão falando mais isso, porque naturalmente que as manchetes estão olhando para o sul, mas nós temos 4 pessoas aqui em Itu que morreram por causa de dengue. De dengue, batendo recorde. Então, mas aí talvez vai completar o que você está falando, a pessoa vai entender em casa. Eu peguei ela estava com muita dor de cabeça, muita febre, tava já, sabe, quando a pessoa está arqueada de cansaço, eu falei, caramba, meu, tem uma coisa muito errada. Aí eu fui, que eu brinco aqui no, opa, o nome é esse para você levar um susto, meu. Você vai lá, opa, que merda, né? Desculpa o termo, mas é isso. Quando eu cheguei lá, eu vi na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, bom, fui lá perguntar, eram meia-noite. Fui levar ela, meia-noite, exatamente. Ela ia ser atendida às 5 da manhã. Meu Deus. Aí, Dani, eu cheguei lá e falei, bom, peraí. Fui lá, vocês vão fazer o exame nela? Pra saber se é dengue ou não? Ah, não, o exame é em outro lugar. Aí me deram um papelzinho. Eu falei, tá. Vocês vão dar dipirona pra ela, não é isso que vocês vão fazer? É o que tem pra fazer. Eu falei, tá bom, amor, vamos pra casa, que eu cuido de você, dipirona eu te dou. E você não precisa. Só que a hora que eu tô saindo, Daniel, tem uma senhora que devia ter algo em torno de uns 70 e alguma coisa, no chão, cara, deitada. Aí eu falei, meu Deus do céu, por que eu vou fazer a pergunta para você, que tem uma experiência muito grande nisso, e é ótimo a gente estar aqui conversando. O que é tão difícil, Daniel? Tem um hospital numa cidade de 180 mil habitantes. Eu falo isso toda hora, eu falei quando eu conheci o Herculano, eu falei para ele, se você fizer um hospital, você não perde nunca mais. Porque as pessoas estão desesperadas, Daniel. Rede social, amigos. Onde eu vou? Saúde, 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 saúde. Por quê? Doente não trabalha, doente não se diverte, doente... Não adianta você falar de outras coisas. Se a tua família está doente, como é que está a tua cabeça hoje? Tuas meninas estão com febre. É isso, você entendeu? Eu queria que você falasse, Daniel, com todo o teu... Discorre aí, com todo o teu coração, e eu sei a experiência que você está contando aqui, eu já conhecia, mas o pessoal está te conhecendo, toda a experiência que você tem nessa área pública. Por que, cara, que tu chegou nessa situação tão grave? A gente não está exagerando. Não está exagerando. É caótica da saúde de tu. Escolhas erradas. E isso passa pela gente. Nós escolhemos errado e agora está todo mundo pagando essa conta. Né? Nós tivemos lá um pré-candidato a prefeito, um pré-candidato a vereador na porta da Santa Casa, indignado que o pronto-socorro estava fechado, com um papelzinho na mão, fazendo abaixo-assinado. Aliás, você já viu esse filme, né? Já. Assine aqui. Engodo, mentira. Porque não fez nada. Falta de vontade política. Porque com vontade política você vai para cima. Você não sabe o poder que tem um prefeito quando ele bate lá no Palácio do Planalto. Quando ele procura um deputado, quando ele vai para Brasília. São as bases, né, Daniel? Exatamente. O prefeito precisa disso, precisa sair aqui da cadeira e correr atrás de onde está aquilo que a gente precisa. Então é recurso? Vamos atrás de recurso. É algum programa? Vamos atrás de um programa. Então, falta de vontade política. Depois, picuinha, briguinha. Que a gente não pode ter isso também na política. Porque a gente está falando de vidas humanas. Né? Então, por exemplo, o Herculano fala, quando ele assumiu, quem era o gestor da Santa Casa era os sanatorinhos. Era bom, mas deixava um pouco a desejar. Ele melhorou, ele trouxe o São Camilo, que beirava a excelência, com cirurgias de alto risco. Tínhamos banco de sangue, tínhamos até banco de leite materno, se não me engano. Tinha negócio de queimados. UTI neonatal. Tinha também uma ala de queimados, né? Era um hospital que atendia o SUS, então era porta aberta. Caiu uma chuva, teve um motoqueiro que caiu ali na rua. Vem pra cá, pronto-socorro. Pronto-socorro é isso. Porta aberta. Mas tinha uma ala para atender também convênio, tinha uma ala para atender particular. A pessoa, às vezes, ela quer pagar a sua consulta no particular, tinha isso. Então funcionava. A gente andava ali na frente do hospital, eram veículos da região inteira. Tararé, eu tenho uma cunhada de Tararé que veio fazer tratamento aqui. Tararé, Itapeva, Capão Bonito, Itapetininga, Piaí, Buri, Capão Bonito, olha. Ou seja, era referência. Era uma referência, era praticamente um hospital regional. E assim, um gestor de hospital
gestor de hospital, né? Como o próprio nome já diz, a administração hospitalar, não é para qualquer um. Então aquilo que está funcionando, você tem que incentivar. É a mesma coisa das ONGs, né? Que é outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui em outro momento. Sim. A ONG faz um papel importantíssimo que às vezes a prefeitura não consegue fazer. Então apoia, incentiva, não briga, não desprestigia. Então, voltando à saúde, é a mesma coisa. Aí começa a briga, brigando com os gestores do Hospital São Camilo, que é uma filantropia, entrando lá a hora que quisesse, desrespeitando o funcionário. O Hospital São Camilo se cansou. Porque ele está presente em vários municípios, não é só Itu. Sim, o São Camilo é nacional, né? Tem vários lugares. Exatamente. Eu São Paulo. visitei a sede do São Camilo lá em São Paulo, com o Herculano, com a Rita em alguns momentos, nessas agendas aí que eles cuidavam, que eu cuidava, agendas importantes para discutir coisas pertinentes à nossa cidade. E aí, por conta de picuinha, né? Aquele olho grande, querendo ele tocar, o São Camilo foi embora. Aí entra uma Oeste para administrar. Eu tenho amigos médicos. Você sabia que hoje um médico está aqui, o salário que ele recebeu esse mês é de 2 meses atrás. Tudo atrasado. Médico, salário atrasado. Meu Deus do céu. E não pode falar. Quando eles conversam comigo, eles sempre falam, olha, não comenta nada, não fala meu nome. Porque ainda podemos sofrer perseguição. Agora, recentemente, ele fez uma movimentação aí para tentar jogar a culpa no governo. Sendo que a ingerência foi aqui, foi municipal. Uma cidade riquíssima como a cidade de Itu. Riquíssima. Uma história maravilhosa, sabe? É clichê falar berço da República, etc. Todo mundo fala isso. Mas é uma cidade que tem a sua importância no cenário estadual e nacional. E não ter um hospital, não ter um pronto-socorro. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É vergonhoso. Quando você fala isso para alguém que você está conversando de fora, você tem amigos de fora, você fala uma coisa dessa, a pessoa não acredita. Não acredita. E tu, cidade dos exageros? Não, e sabe o que é engraçado? Eu não sei se você vai concordar comigo. Você tem, por exemplo, nos pré-candidatos a prefeito, você tem um lado que fala que é novo, não é. Não é? É louco isso. O cara tá querendo se vender, os caras, né? Estão querendo se vender como novidade. O novo. Como se os caras já não fossem daqui. Aí você tem o que que nós estamos falando aqui, que é responsável por essa... Está querendo continuar através do sucessor. Essa catástrofe, né, que a gente está falando aqui. E você tem alguém que fez muito, como a gente falou, dos 85% de votos. Exatamente, de aprovação. E o que dá medo, quando você iniciou a tua fala, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, é dessa má escolha que nos trouxe a uma realidade muito grave. Porque, não sei também se você concorda, você escolher um cara errado, mas ele não está asfaltando rua direito, mas vamos ficar bravos. Não tá. Agora, saúde, Daniel. Saúde. Desculpa. Imagina. Eu, como também munícipe, né, minha mãe usou São Camilo, e tudo que você está falando é real. Né, é um hospital muito sério. As minhas 2 filhas nasceram no São Camilo. E hoje Não, e mesmo que você falar, teve uma vez que eu fui, óbvio, era perfeito. Não, que lugar que é perfeito? Nenhum, porque, gente, tem um desequilíbrio, infelizmente, né? Claro, nós somos um país subdesenvolvido, né? Tem toda uma questão que a gente fica no podcast só para falar disso. Mas, assim, perto do que é hoje, é um buraco. E por que Salto tem? De louco. Tem. Por que Porto Feliz tem? Por que Cabreúva tem? Por que Sorocaba tem? Então tá tudo errado, tudo errado e tu não. O problema é aqui. Aqui. Começou com as nossas escolhas, né? Escolher uma pessoa errada para ocupar o cargo errado e nós estamos pagando essa conta. Isso. E aí, agora é um ano de decisão, como eu falei lá no comecinho, né? Nós vamos, como você falou, nós vamos escolher continuidade dessa tragédia. Nós vamos arriscar em algo novo. Quem tá aí foi novidade. E o que nós ganhamos? Você vai Só repetir o mesmo modus operandi. Exatamente. Então... Falou. E não é novo assim. Exatamente. Além disso. Faz isso, né? exatamente. Então, por isso que agora, respondendo a sua pergunta, por que você está com o Herculano? Por tudo que ele já fez. Outra realidade que nós tínhamos em Itu, em todas as áreas, não só da saúde. A saúde, com certeza, é a principal. É a mais urgente. Mas nós tínhamos um emprego. Grandes empresas se instalando em Itu.
Quantas vezes eu atendi, na época que eu trabalhava na comunicação. Me lembro sem forçar a Lenovo, por exemplo. Exatamente, foi embora. Fidelity empregava umas 3.500 pessoas. Sim. Tinha ônibus que vinha de Cabriúva, de Salto, de Porto Feliz, porque Itu não comportava. Foi embora. E as pessoas não sabem que foi embora, viu, Rocco? Às vezes quando eu comento, foi embora? Pois é, foi embora. E eu conheço uma pessoa que a filha trabalhou lá por anos, está desempregada até hoje. Meu Deus. E aí, o que foi feito para que essa empresa não fosse embora? Governar uma cidade é isso também. A administração pública é isso também. Claro. O Herculano mantinha uma secretaria de apoio ao emprego e ao desenvolvimento industrial. Vai atrás. Por que vocês vão embora? Qual é a dificuldade? Permaneçam com a gente. Vocês estão precisando do quê? O que está motivando isso aí? Exatamente, É é um um cliente. Não deixa de ser um cliente. Exatamente. Se você tem um imóvel e você aluga para alguém e a pessoa está passando por dificuldade, mas você precisa daquele seu inquilino. Não vai embora. O que você está precisando? Tanto tempo com a gente e tal, o que você está precisando? Está muito alto? Quer renegociar? Exatamente. Vontade política. Exato. Né? Então, era um prefeito que a gente tinha saúde de qualidade, que a gente tinha empresa, eu comecei a falar e não concluí. Quantas revistas, quantos jornalistas de segmento na área de emprego eu respondi, atendi na época, falando de Itu, porque Itu, de repente, começou a receber várias empresas ali da Ásia. Né? Porque a Toyota se instalou aqui na região, a gente tem uma em Porto Feliz e uma em Dayatuba. Dayatuba já existia na época, Porto Feliz é mais recente. Mas aí começou a vir as empresas satélites, né? Que fornecem peças. Então veio uma Vutec, veio uma Icim, veio uma Nissin, veio uma Sumitomo. São empresas que estão até hoje. Pagam imposto para Itu, empregam o ituano. Precisa ser valorizado. Empresa limpa, não polui nosso meio ambiente. E o que nós tivemos nos últimos 8 anos? Nada. E parece, sabe quando pode ser que tem gente que vai estar assistindo e fala, todo mundo fala isso, que o outro não fez nada. Gente, não fez nada mesmo. O problema é o seguinte, são 8 anos. E isso que você está falando é uma coisa tão óbvia. Se você gera recurso, você está gerando recurso. Isso. Certo? Isso. O que é uma empresa? Ela vai gerar recurso por a pessoa que trabalha, que vai pagar imposto. Exato. A empresa vai pagar imposto, É. a prefeitura vai ficar mais rica, a cidade fica mais rica, a prefeitura investe. A pessoa empregada, Cara, é óbvio isso. ela vai consumir no nosso comércio, ela vai reformar a casa dela, vai comprar material de construção, ela vai empregar um pedreiro, um encanador, um Isso. pintor. A economia começa a girar. Muitas dessas empresas têm convênio médico. Então, o convênio médico também é uma empresa. Sim. Vai contratar mais médico, vai contratar mais enfermeiro. Desafoga o público. Desafoga o público, a prefeitura economiza aqui Exatamente. nessa área, investe em outra coisa. Então, assim, é assim que a coisa funciona. Não é segredo, não é mistério. Então, por que É vontade política? Claro que é vontade política. Vontade, né? Vontade política. Ou você senta na cadeira e fica vendo o tempo passar, perseguindo, ofendendo, processando, né? Ou você levanta dessa cadeira e vai trabalhar. Vai trabalhar. Regaça as mangas, né? Você estava falando do Herculano, ele tem muito. Mais uma vez eu vou comparar. Eu acho que ele e o Tarcísio tem muito parecido de arregaçar a manga. Né? Quem conhece o Herculano sabe, por exemplo, mesmo na pré-campanha, né? É duro até acompanhar ele, não é brincadeira. O homem tem uma vitalidade impressionante. E o Tarcísio também tem essa escola, né? Essa escola de trabalho, e o que você falou, de levantar na cadeira e tal. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o aspecto da Câmara, do que nós... Porque assim como a gente teve um governo aí inoperante, Sim. e inoperante mesmo, basta... Eu acho que a urna vai responder muito isso. Vai ser uma resposta muito dura de um governo que esqueceu de lutar pela cidade. Exato. Do básico. Gente, quando a gente fala de hospital, é básico, é beabá. É como se você estivesse na pré-escolinha da política. O que a gente tem que fazer? Saúde, educação... Isso aí qualquer pessoa sabe disso. Então, eu queria saber de você a questão da vereança. Então, como você é pré-candidato, o que você está esperando? Hoje a gente tem uma Câmara muito comprometida também. Então, assim, precisa ser renovado urgentemente. Também aí 8 anos de placa de rua. Eu nunca vi dar tanto nome de rua, Daniel. E Monção, de Monção. Não deram pra mim, hein? Mas assim, porque deram pra tanta gente, ainda tem o da Monção. Mas assim, eu falo, cara,
O que você está esperando? Qual é o teu projeto, a tua visão disso? Porque ali precisa de uma renovação urgente, né? Precisa. Eu acho que a cidade, ela já acordou que ela quer a experiência. Isso é importante falar. A experiência lá no executivo, porque já fez, já sabe o caminho, já sabe fazer, é bem relacionado, tem grupo. Então, por isso que eu estou apoiando o Herculano nessa pré-campanha para prefeito. É a melhor escolha. É o mais preparado. Sim. Indiscutivelmente. Indiscutível. E a renovação na Câmara. Na Câmara. Tem vereadores lá, respeito todos, mas tem vereadores que estão lá mais de um mandato. Tiveram a sua oportunidade. Eu sempre pergunto para as pessoas, o vereador já visitou o teu bairro? Tem esgoto explodindo pela cidade inteira. A falta de água é latente. Isso quando vem água também vem uma cor que parece um refrigerante de cola. Como você falou, nós não temos saúde, nós não temos pronto-socorro, né? Santa Casa está mal das pernas por ingerência municipal. Creche, né? Enfim, tudo que passa... A função do vereador é propor projetos de lei, fiscalizar, cobrar e representar o povo. Então, o vereador já foi... Eu visitei um bairro, mais ou menos um mês atrás, talvez uns 21 dias, um bairro que o esgoto está a céu aberto. Você vê criança pulando ali. Isso é desumano, como você falou, uma cidade rica, né? E não vai ninguém lá. Então, o prefeito, o vereador tem que estar presente, tem que estar visitando a realidade, porque ele foi eleito para isso. É um representante do povo na prefeitura e na Câmara dos Vereadores. E a gente não vê isso. O cara acha que é só ficar lá no microfoninho falando. Exatamente. Muitos deles, inclusive, chegam lá, ocupam o seu espaço nobre, que foi, né, ganhou ali numa eleição, para ofender um adversário. Porque ali ele fala, não tem o contra-argumento, né? Então imagina, hoje eu estou aqui usando esse microfone, né? Imagina se esse microfone fosse de uma Câmara de Vereadores e eu tivesse sido eleito. Então eu falo, ofendo, não estou ali para isso, o papel do vereador não é esse. Perdendo tempo com acusações, com ofensas, quando tanta coisa há que ser feita aqui. Não, e o teu próprio trabalho você não precisa falar mais nada. As pessoas sabem, né, Daniel? Exatamente. Que nem você falou, se você for nos bairros, principalmente aqueles, porque o vereador, de novo, que a gente, lá no começo do nosso podcast, que é a coisa mais regionalizada, né? Você falou que eu aprendi e tal, que eu vi isso na prefeitura. Você está falando, normalmente o vereador ele sai de uma região, né? Isso. Ele representa Exato. cada um o seu bairro. O cara é do centro, é do Alberto Gomes, é do Padre Bento. Pô, eu sou do Padre Bento. Pô, o mínimo é ele ir no Padre Bento. Exatamente. Ele mora ali, é o reduto dele. Né? Mas acontece o seguinte, isso também precisa mudar, sabe? Às vezes a pessoa acaba elegendo uma pessoa... conheço. Tá, mas... E aí? Não é só conhecer. Você tem que cobrar. Isso. Essa pessoa é acessível? Quando você precisa, ela te atende? Você tem o WhatsApp dela? Ele está lá prestando o atendimento na Câmara quando não é dia de sessão? Ele tem ali, né, na sua equipe alguém que vai te responder quando você precisar? Tem tudo isso também. E hoje não tem mais desculpa, né? Hoje porque com rede social... Com rede social, com WhatsApp, exatamente. É só se o cara não quiser atender. Só se não quiser atender. Eu encontrei um amigo, ele estava falando para mim que chegou a fazer uma reunião política na casa dele com uma pessoa que estava disputando a eleição. Essa pessoa ganhou. Nunca mais falou com ele. Olha isso. Ele precisou. Vai no gabinete e não tá. Deixa recado com a secretária, não retorna. Um dia encontrou com ele na rua, viu? Tô precisando falar com você faz um mês. Não tô sabendo. Então, assim, falta de comprometimento total. Mas agora começa a mudar, né? Aí agora todo mundo tá bonzinho, volta, né? Sai da Torre de Marfim, desce aqui, né, pro plano nosso, começa a andar na rua. Muda até o jeito de expressão. Exatamente. E assim, mas as pessoas estão muito vacinadas, viu, Rocco? Como eu te falei, eu sempre fui um cara de bastidor. Sempre trabalhei ali, escondido no meu canto, para fazer aquela comunicação pública aparecer, para fazer o prefeito ou o deputado ou a deputada aparecer, porque esse era o meu trabalho. Então eu sempre fui de bastidor. Mas acompanhei muito política e campanha política. Essa vai ser a 7ª. Na verdade, você tem uma baita experiência, né, Daniel? E, aliás, eu quero dar aqui meu testemunho. Eu estou impressionado. A gente não tinha conversado ainda assim. Você está muito preparado. Muito. Obrigado. Acho você um pré-candidato muito forte. Acho que as pessoas têm que... De novo, galera, eu vou falar aqui. Estudem os seus candidatos, por favor.
os prés, né? Que agora são pré. Mas estude. Você tem tudo aí, ó. Nós estamos aqui conversando, batendo um papo. Vocês estão conhecendo o Daniel, para quem não conhece, que eu acho difícil, mas para quem não conhece. Mas assim, profundamente, para você entender o preparo. E essa coisa de você estar por trás, nos bastidores, eu acho que esse é o grande lance. Porque você sabe, eu comparo com o meu trabalho no futebol, que era também por trás. Sim. Você vê a estrutura. Exato. Como funciona. Como funciona, exato. Entendeu? E nesse sentido eu me sinto um privilegiado. Porque eu conheci a máquina pública, eu conheci a Casa de Leis, né? De um jeito que a minha profissão permitiu isso. E na campanha também. Então, as pessoas, elas estão muito chateadas, né? É duro você falar de política, ninguém quer saber, porque é muito desapontamento, é muita decepção, né? Só que a gente precisa realmente dar um voto de confiança. Política, acima de tudo, eleição é esperança. Esperança de uma renovação, de uma volta àquilo que foi bom e que nós perdemos, né? Esperança de que agora vai valer a pena. E aí, isso aí você só consegue olho no olho. Então, quando eu converso com as pessoas, ali é uma câmera, né? E eu olho e eu pergunto, você quer mudar? Você está contente? Você se sente representado por quem está lá hoje? Se não, dê um voto de confiança. Porque você falou negócio aí, puta, isso é muito... Tem dois pontos que as pessoas falam hoje, que a gente vê na rua. Meu trabalho é muito rede social, é o meu trabalho isso, e também, às vezes, conheço muita gente aqui na cidade, e duas coisas a gente escuta, é o que você falou. Eu não quero saber de política é um lixo, sei lá, e é tudo igual. Político é tudo igual. Não é tudo igual. Não é. E, desculpa, você vai ser... Aquela coisa, a pessoa fala, eu não gosto de política. Então, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Ponto final, essa é a regra do jogo, é assim que funciona a sociedade. Acorda, Alice, não tem jeito. Não tem jeito. E não é tudo igual. Platão já dizia isso. Platão já dizia isso antes de Cristo, né? Sim. O castigo para quem não se envolve em política é ser governado. Aliás, eu vou até refazer a frase porque dá errado. O castigo para os bons que não se envolvem em política é ser governado pelos maus. Pelos maus. É lógico, porque eles vão ocupar esse espaço. Exato, esse espaço está lá e vai ser ocupado. Então, você, em vez de novo, não é tudo igual. E é muito culpa nossa. Agora eu tô falando como eleitor. Nossa. Porque se eu chego na eleição... E você vê que engraçado, Daniel? É um fenômeno tão louco isso. Daria para aprofundar pra caramba, mas é um fenômeno tão louco. Porque esta mesma pessoa que reclama, ela vai lá e vota no mesmo. Ela vai lá e coloca o mesmo cara que, tipo, é incapaz... Isso acontece muito no interior. É sempre os mesmos. Fica aquela, né? Isso que eu tô falando, galera, é em relação a legislativo, tá? Porque concordo plenamente com você. Quando a gente fala executivo, é outro papo. É outra história. Aí você tem que pôr... Vou de novo perguntar. Faz uma perguntinha na sua casa. Você tem uma empresa. Vou perguntar pra você. Você tem a sua empresa. Certo? Você vai ter que sair, porque você vai viajar com suas filhas, com a tua esposa, vai ficar 2 meses fora. Vai pra Disney. Tá? Com quem que você vai deixar a tua empresa? Com alguém com experiência de gestão? Ou com um cara que... Um aventureiro. Uma novidade. É isso, Alguém gente. que vai arriscar ali. Entendeu? O legislativo, ele já funciona de outra forma. Ele precisa ser oxigenado. Isso. São várias cabeças. As pessoas pensam... É legal você ter pessoas de diferentes áreas. Cada um vai atuar em com um certo interesse. E bairros. Cobrindo aqueles bairros ali. Então é uma outra linguagem. Então, primeiro, não é todo mundo igual. E como fazer, Daniel? Porque às vezes essa mesma pessoa que faz essa crítica que você colocou aqui, ela vai lá enfim, é difícil, né? É difícil. É um desafio. Olha, eu acho que você tem que... Cada conversa é um convencimento, cada conversa sua é um exercício realmente de ampliar os horizontes, a visão, né? Tendo a oportunidade de conversar sobre política, porque é muito difícil, nem todo mundo está aberto a ouvir, por conta desses excessos negativos e pejorativos. Então, é um desafio, mas tendo essa oportunidade, eu não perco a oportunidade de entrar no assunto, com respeito, sabe, de falar da importância. Cada voto é importante. E mais do que isso, você é uma pessoa... A maioria das pessoas que estão abertas a conversar, elas são mais politizadas, né? Eu sempre falo, olha, é um trabalho de formiguinha. É conversar com sua mãe, com seu filho, com sua esposa, com seu vizinho, com seu familiar, né? Falar realmente dessa importância, desse momento que tu vive, para onde nós queremos ir, ou nós queremos permanecer aqui. Então, é um desafio. E eu tenho conversado com bastante gente em vários segmentos, não só ali no bairro onde eu moro. Como eu falei, eu cresci ali no Jardim Padre Bento, moro lá até hoje.
Então toda essa região aí eu tenho conversado com bastante gente, mas também existem segmentos que eu acho que precisam precisam ser valorizados, né? A saúde, por exemplo. Então tenho amigos, tenho lideranças que são dessa área, pessoas experientes que trabalharam na Santa Casa por aí durante anos, que tem boa memória de como funcionava. Daniel, eu trabalhei por... A plataforma, Daniel, você já está pensando nisso? Qual vai ser já que você está entrando no negócio da saúde, o Daniel, você pré-candidato, confirmando a legenda, bonitinho, saiu candidato. O que você vai... Qual a sua bandeira? Bom, primeiro que na verdade são várias, né? Porque a gente precisa, qualquer pré-candidato vai precisar de muito voto para ter a oportunidade de representar os seus eleitores ali na Câmara, né? Vai ser uma eleição difícil, eu entendo isso. Mas assim, primeiro, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que cuidar do lugar onde você mora, né? Então, você mora nessa região, você vive ali, você sabe das dificuldades, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Como eu falei, então eu moro ali naquela região, onde eu tenho conversado com muita gente, tenho ouvido, e assim, sei muito bem onde estão os problemas daquela região. Então, esse é o primeiro ponto. Mas saúde. Então, hoje eu tenho bons amigos, lideranças, gente experiente na área da saúde, médico, pessoa que trabalhou por anos a fio ali na Santa Casa, que conhece a história daquela instituição, que sabe como era e como está, o que funcionava e por que parou de funcionar, como a gente resgata isso, como a gente valoriza esses profissionais, sabe? Então, a parte da saúde também é uma plataforma que eu quero trabalhar. Eu acho que um vereador é obrigação dele ajudar o prefeito buscando recursos com seus deputados. Eu não vejo isso. Quando o Herculano era deputado federal, o Herculano visitava várias cidades aqui no município paulista e sempre era recebido por um vereador apoiador. Trouxe o Herculano aqui porque eu pedi uma ambulância aqui para o nosso posto de saúde. O Herculano conquistou essa ambulância para a gente. Quer dizer, aquele vereador fez o trabalho dele. E aqui em Itu? Nós temos 1 hora de São Paulo. Exatamente. Então, é para trabalhar muito disso. Outra coisa que eu quero trabalhar muito, e aí até por gosto mesmo, né? Nós, no começo da nossa conversa, a gente falou sobre a cultura. Gosto demais de cultura. Eu acho que a cultura precisa ser valorizada na cidade de Itu. O orçamento da cultura municipal aqui é uma vergonha. É o menor da região. Só para você ter uma ideia, por lei, 25% do orçamento precisa ir para a educação, 25% para a saúde. Ótimo. As demais pastas, o governo vai aplicando conforme a sua diretiva ali, conforme a decisão do prefeito. Claro, o vereador influencia muito, né? Secretário, mas o orçamento de cultura em Itu, a menor da região, é 0,26%, não chega a 1%. Nossa. É uma vergonha. Não chega a meio. Né? Exatamente, não chega a meio. Chega a meio. 1/4 de 1%. Para você ter uma ideia, Cabriúva, que é uma cidade menor, o orçamento de Cabriúva é de R$300 mil, mas o que eles investem lá em cultura é igual a gente. Cidade maravilhosa. Eu não estou aqui fazendo nenhuma comparação pejorativa, mas lá tem respeito pela pasta. Aqui está faltando. Sim. Não, só pelo que você falou, óbvio. E aí a gente tem aqui instituições centenárias, né? Instituições centenárias, uma banda centenária, que é a Banda União. Eu sou um assíduo frequentador dos concertos, sou um admirador pela história da banda, fundada foi em lá 1912. Que eu fui. Foi lá que eu fui. Ah, sim, foi na Banda União. Foi lá. E que assim, vive fantástico, realmente... achei fantástico. E assim, abração pra galera lá. Ensina de graça as crianças. Aí a própria criança vai aprendendo, ela ganha um instrumento, ela vai tocar na banda, daqui a pouco ela vira um professor também. A vida inteira funcionou ali, então precisa apoio do poder público. A Banda União aqui de Itu, ela faz parte da história da cidade. Eles tocaram na inauguração da Transamazônica. Uau. Eles têm um acervo lá centenário. Então precisa ser valorizado. Riqueza, né? Riquíssimo. Que riqueza, gente. Qual cidade que tem uma banda que por mais de 100 anos nunca fechou as portas, nunca interrompeu suas apresentações, suas aulas? Eu fui lá e fiquei impressionado. Né? Impressionado. Assim. Então, precisa. E precisa formar público. Então, assim, o poder público tem a obrigação de levar as crianças para assistir esse concerto, despertar ali o interesse, oportunizar para ela a possibilidade de aprender um instrumento, e daqui a pouco isso pode virar uma profissão
Como nós falamos no começo, quantos talentos às vezes são perdidos por falta de oportunidade. Agora aqui não, tá fácil, é só a vontade política. Tô falando da banda, mas isso se aplica ao teatro, né? O GUT, Grupo Unidos do Teatro Dependente de Itu, onde eu participei também lá uns 40 anos atrás. Também precisa ser valorizado, incentivado. A gente tem iniciativas particulares aqui que são louváveis, como é o caso da Iara Produções Artísticas, de nós mesmos, né? Que precisa ser valorizado. É prata da casa. E aí, só para concluir, a minha filha estuda no Projeto Guri e também estuda lá na SATEMEC, a Associação do Amigos da Escola Maestro Eliezer de Carvalho. Estuda violoncelo nos 2 lugares. Eu percebo, às vezes, assim, essa falta de zelo, de carinho com as 2 instituições. O TEMEC, a SATEMEC, ela forma crianças. Ela pega uma criança carente, que às vezes nunca na vida ela poderia ter a oportunidade de pegar um instrumento erudito, uma viola caipira, um violoncelo. E aí, pode ser que ela aprenda, não goste, mas ela teve a oportunidade. Ela teve acesso. Mas e se ela tiver um talento ali que foi descoberto por isso? A Mira Benayon, que é uma pessoa maravilhosa, que vale a pena aqui ser entrevistada também. Opa! Ela manda estudantes aqui da cidade de Itu para os Estados Unidos, para a Europa, bolsistas, profissionalizando, capacitando essas crianças. E aí, a gente tem aqui esses realizadores de cultura, e a gente tem uma região também, que é a região ali do Pirapitingui, bairros como Cidade Nova, Portal do Éden, que às vezes não tem a oportunidade de conhecer esse trabalho. Então é preciso fazer um intercâmbio. É preciso levar um pouco do que nós produzimos aqui para lá, e eles também produzem arte. Tem que trazer também para cá. Tem que dar oportunidade, criar público. Né? E você não está falando da Suíça para o Canadá, tá? Ele está falando da... Exatamente. É totalmente possível. Totalmente possível. Totalmente possível. E aí isso envolve a dança, a própria orquestra de viola caipira, né? Outras manifestações como hip hop, né? Manifestações de periferia mesmo, que não deixa de ser arte. Eles gastaram uma grana aí para trazer o Michel Teló, né? Que você poderia ter, por exemplo, fomentado várias coisas da própria cidade. Lógico, gente. Eu sei que para muita gente, Daniel, por incrível que pareça, dói o ouvido, né? Fala, pô, os caras não estão cuidando da saúde, você imagina? Não que não tenha importância, isso que você está falando tem importância gigantesca. Cultura é um negócio... Gente, não é só escola, é todo um resto. Olha o Daniel, pouco do acesso que você teve, com condição e tal. Então isso é muito importante que você está falando, importantíssimo. Mas é inacreditável o descaso com o daqui. Entendeu? Às vezes chama de lá, chama do lado, chama do... Ou que talvez venda, ou que entendeu? E não, mas isso é muito erudito, o pessoal não vai... Não vai, o pessoal curte. É só educar. E não custa o que foi pago. É lógico. Né? Respeito, também gosto, acho que é importante, mas existem outras prioridades, né? E aí sobrava uma querela para fazer o que você falou, de repente um intercâmbio entre os dois lugares. Exatamente. E aí nós temos também aqui um coral, né, maravilhoso, fundado nos anos 60, que é o Coral Vozes, né, que faz um trabalho também maravilhoso. Aliás, vou pegar esse contato com você porque eu quero trazer aqui, viu, pra galera conversar aqui. Mantém, inclusive, o Museu da Música, fizeram agora domingo, uma apresentação maravilhosa, tradicionalíssima aqui, uma tradição de mais de 300 anos, que é o pouso da bandeira do Divino Espírito Santo, né? 7 pousos por conta dos 7 dons do Espírito Santo. Então, saiu do Museu da Música, foi para a Fábrica São Luís, enfim, foi coisa lindíssima. Conheci lá uma professora de Piracicaba maravilhosa, a professora Marli, sabe, que valoriza esse resgate. E aí você não vê a cidade apoiando. No máximo tinha lá uma GCM fechando o trânsito. Meu Deus. E a coisa que vende. Aí eu saio da cultura, mas eu entro no turismo. Lembra que o Herculano foi o criador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo? Lembro. A cidade de Itu é uma estância turística. Sim. Então nós já temos aqui vários equipamentos. Temos museus maravilhosos, temos igrejas maravilhosas, né? Barroco Paulista aqui, na sua representação máxima, que é a Igreja Matriz. E outras igrejas também, que também tem esse turismo religioso, né? Tem... O Parque Geológico do Varvito. Você tem turismo rural, são fazendas maravilhosas também, que são abertas à visitação. E o ituano não conhece.
o ituano não conhece o seu patrimônio. Sim. E aí ele não conhece por falta de oportunidade. E aí é mais difícil você defender e vender o que você não conhece. Pois é. Né? Eu estive circulando lá no bairro Cidade Nova, e aí nós estávamos numa escola, e sabe, me partiu o coração. Alunos lá que falaram, olha, eu não conheço o museu, eu não conheço essa igreja, eu nunca fui no Parque do Varvito. Isso é de partir o coração. De partir o coração. E aí, falando de turismo, porque é uma indústria limpa, e aí dentro do turismo nós temos várias feiras aqui na cidade. Feiras que não se conectam. Não, e muitas vezes fomentada pelos próprios munícipes. São heróis ali. São heróis, exatamente. São né, os fazedores da economia criativa. Porque às vezes a pessoa, ela é um artesão ali, ela ganha vida vendendo aquele produto. Sim. Só que ela expõe ali no Parque Taboão, diga-se de passagem, que só existe pelo mega plantio do Herculano. E às vezes o turista que está ali no centro, ele não sabe que tem uma feira ali no Parque Taboão. E aí ele perde público. Sim. Né? Então, assim, essa falta de conversa, de diálogo, lembra que eu falei de ouvir, de escutar? Falta muito isso. Falta. E aí, no turismo, que gera emprego, renda, oportunidade, etc., aí eu também falo da educação, que é outra plataforma. Nessa palestra que eu participei lá na região, né, parece numa escola. Então, assim, quantas oportunidades nascem de projetos bons numa escola? Às vezes a pessoa vai lá, conhece o museu, ou conhece uma apresentação musical, né, desperta um interesse. Ou, de repente, eu posso ganhar vida como guia turístico, vou fazer um curso de inglês, vou tirar minha carteirinha. Não, eu sempre falo que na educação, né, Daniel, eu sempre falava, hoje eu tenho uma filha de 30 e uma de 18, né, agora, o Diego aí, garotinho, entrou um São Paulino aqui, roqueiro, garotinho, é isso aí. E tipo assim, eu sempre falo pra minha filha isso, né? Você, por exemplo, nos Estados Unidos, você pega escolas de bairro nos Estados Unidos, que é uma linguagem diferente, lógico, lá, mas só para trazer para o nosso contexto aqui. Você pega essas escolas, a criança já sai com uma ideia de profissões lá. O que é ser um marceneiro? O que é um... Aqui, além de você não ter nada, quer dizer, o jovem, tipo, chega aos 18 anos e fala, bom, agora escolhe uma faculdade, é uma profissão. Se vira. Você não tem isso, você também não tem acesso à cultura e ao esporte, que a gente também vai falar aqui. Falar aqui agora. Exatamente, porque é o quê? Pô, lá nos Estados Unidos, cara, o moleque já sai direto pra faculdade, pra futebol, pra basquete, pra... Exatamente. Às vezes ele ganha bolsa, porque é um astro ali no time de futebol, os valores são demais. Quantos anos isso, Daniel, que a gente vê isso? E ninguém faz. Ninguém faz. Não é possível, isso já faz anos, que os Estados Unidos vai lá com 50 medalhas de ouro, 35 de... é de graça? Claro que não é. E isso começa onde? Nos municípios. Exatamente. Envolvendo política pública, isso. Boas escolhas para governar a nossa cidade e emprego de recurso, que não é gasto, né? Incentivo, a palavra que eu quero usar. Investimento em educação. Isso. Então, assim, são essas plataformas que eu acho que é a obrigação de quem está pleiteando um cargo desse conhecer a história da nossa cidade, conhecer as nossas dificuldades, a nossa triste realidade e ter vontade de mudar para melhor. Então tudo isso aí meio que fez um pacote e me lançou esse desafio agora, convite do Que não é fácil. Que não é fácil. Você sabe que não vai ser fácil. Que não é fácil. Mas eu queria, antes de... Deixa eu ver o ombro do Eric, tá começando a dar uma caidinha, deixa eu ver. Hã? Olha, então, porque o Eric é assim, eu vejo o ombro aqui, o ombro direito dele começa a dar uma caída. Aí eu já sei que já passou de 1 hora. Até que ele desmaia quando passa de 2 horas e meia. Entendi. Mas assim, eu queria saber agora, eu sempre pergunto pro nossos convidados aqui sobre a parte espiritual, né? Pra gente falar, para as pessoas também te conhecer. Você tem alguma religião específica? Sou católico, Tá. Nasci nessa igreja, fui batizado, primeira comunhão, fui crismado. Então a minha religião é católica. Mas hoje frequento as missas lá no São Cristóvão, né? Sou muito amigo, quero mandar um grande abraço pro Padre Robson, um líder espiritual assim maravilhoso. Vamos trazer o padre. Sabe que padre vem no podcast, não vem? Podcast vem? Trazer o Padre Robson. Nós já estamos trazendo aqui devagarzinho. Vamos trazer o Padre Robson também. Mas além da religião, que eu acho que é um dos caminhos que a gente tem, é a religião, né? Sim. Mas o destino é um só. O destino é Deus, Jesus, e eu acredito muito
na energia que a gente tem de fazer coisas boas, de repelir coisas ruins e de colher o que você planta. Acredito muito nisso. Sim. Então a religião, eu acho que ela nos completa, assim, ela fecha o pacotinho, sabe? Quando você tem uma religião, você, naturalmente, a chance de você ser uma pessoa boa, né? Que tenta ajudar, que não vai prejudicar ninguém, etc., é muito maior. Você tem ali, você procura ser um ser humano melhor. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Mas, na realidade das coisas, porque eu também não tenho preconceito com nenhuma manifestação religiosa, nenhuma. Pelo contrário, o Brasil é um país, né, plural de pra caramba. sincretismo religioso, assim. Enfim, respeito todas as manifestações e tenho amizade com todo mundo e tal. Mas acredito mais assim, a religião é importantíssima, né? Mas muito mais nisso de você não prejudicar as pessoas, não perseguir, sabe? Não dificulte a vida dela. Todo mundo tem uma luta diária para vencer. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem seus medos, seus desejos, seus anseios, aquilo que às vezes você não pode contar para ninguém, né? Somente para Deus. Então, facilite a vida dessa pessoa. Não atrapalhe. Muito ajuda quem não atrapalha. Né? Meu sogro falava isso. Se eu não puder ajudar, atrapalhar eu não vou, né? Tem uma amiga, Ângela, aqui, que até manda um beijo para ela, que ela fala, se não for para edificar... Exatamente. Até porque eu sempre digo, né? Infelizmente as religiões... nós que somos cristãos, né? E professamos a fé em Cristo, tudo, Jesus é o príncipe da paz. Eu acho que tem gente que às vezes... Aliás, eu acho não. Tem muita gente esquecendo disso. Né? Tudo bem, existe uma coisa que é religião, religiosidade, onde você tem o seu grupo, a sua bolha, e você está ali, e existe, eu digo, o corpo de Cristo, né? A igreja de Cristo, que são as pessoas. Né? Só que, infelizmente, né, a gente tem enfrentado muita intolerância religiosa. E não é só religião tal contra religião tal. E é muito ruim porque a gente está falando de um Deus, e aí para quem é cristão, que, como eu disse, príncipe da paz, que Jesus... E às vezes eu fico me perguntando, eu falo, cara, que religião que essa pessoa, que Bíblia que essa pessoa lê? Quando ela tem certas atitudes contra o próximo. E não é só contra o cara, de repente, que é de uma religião de matriz africana, não, é o próximo, às vezes, da própria igreja cristã. Às vezes acontece. O crente, o evangélico, o crente católico, enfim, né, tem esses embates. E eu acho que é justamente o contrário. Como a gente está numa sociedade hoje muito adoecida por essa... Eu acho que, felizmente, nesse ponto... Não é que a rede social não ajuda, ela só revela o que já acontecia, porque antes você não tinha acesso. Né? Então, acho que isso é muito importante. E por que eu sempre pergunto isso? Porque eu acho que você, como uma pessoa cristã... o pessoal às vezes pergunta, mas... Você pergunta para o candidato, às vezes o pré-candidato tem medo de falar. Eu achei legal você ter essa abertura. Eu não vou falar porque aí o cara que é da matriz africana não gosta. Não tem nada a ver. Não. Porque o servidor público, vamos usar a palavra de novo, que se torna um político, ele está lá para servir a todos. A todos. Exatamente. Mas é legal saber para te conhecer, para saber como é. Né? Então, eu gosto de deixar isso bem claro quando a gente faz essa pergunta. Caminhando para o final, agora a gente tem uma última pergunta que a gente sempre faz aqui para todos os nossos convidados. Eu queria perguntar para você, você enriqueceu demais o debate aqui, Daniel. Sou muito agradecido. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Sensacional. Eu fiquei aqui aprendendo muita coisa que eu não sabia, você me ensinou aqui. Agradeço mesmo. Acho que a pessoa que está assistindo em casa vai ter essa mesma sensibilidade. Eu que agradeço. E com tudo isso eu queria te perguntar. O Daniel, você já se considera uma pessoa feliz, realizada, e se não, o que está faltando? Eu me considero muito feliz. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhas muito amadas. A minha esposa é muito dedicada, é uma mãe, assim, que eu conheço poucas iguais, dedicada, sabe? Tenho a felicidade de ainda ter a minha mãe ao meu lado. Eu agradeço muito a Deus por isso. Infelizmente, meu pai já partiu. Mas ter a minha mãe ao lado, assim, me enriquece, me fortalece muito. Aproveita. Né? Eu perdi os dois, aproveita. E sou uma pessoa muito simples, sabe? Muito acessível, gosto muito de conversar. Me sinto, sim, realizado, mas em construção de novas realizações. Estou realizado, mas a vida ela é dinâmica. Né? Então, sou uma pessoa em busca de novos desafios, em busca de construir coisas novas, de
poder tentar ajudar naquilo que eu puder, de criar coisas que possam melhorar a vida das pessoas que estão aqui à minha volta e tal. Então, nesse sentido, sim, me sinto realizado, mas em construção de novas realizações. Que bacana. Eu vou até te perguntar uma coisa. O teu nome completo é Daniel Alcântara. Daniel Assis de Alcântara. Assis de Alcântara. Mas eu não perguntei se a descendência da tua família é italiano. Que aqui tudo tem muito. Tem uma mistura muito grande aí. O meu bisavô, ele era... Eu nem sei se esse termo é politicamente correto ou não, mas quando eu era criança falava que meu bisavô era bugre. Bugre? Eu acredito que fosse de alguma matriz indígena. Indígena. Talvez. Então tem isso, mas aí tem também italiano, tem português. É uma mistura bem... Lá em Campinas você não pode falar isso. Você tem que tomar cuidado com o local que você está e falar bugre. Por quê? Por causa do Guarani. Tá. Guarani ali é complicado, né? Entendi. Aí você não vai poder falar. Mas aí, então assim, é uma mistura muito grande, não tem... Acho que não é uma ramificação apenas. São vários, né? Que é o brasileiro, né? Sim. O brasileiro é uma mistura de maravilhoso tudo, isso, né? Uma mistura mágica. Então é isso. Mas o Alcântara é português. O pessoal brinca, essa da família real. Família real. E vale uma curiosidade, que é o seguinte. O Pedro de Alcântara, na verdade, era o santo padroeiro da família real. Então, eles eram devotos de São Pedro de Alcântara, por isso, Pedro de Alcântara, João, Carlos, Miguel, Rafael, mas o sobrenome é Orleans, depois é Orleans Bragança. Orleans Bragança. Então, o São Pedro de Alcântara é o santo padroeiro da família. Você deve ter alguma coisa ali, se for para trás, deve ter uma ligação, né? Quando vai lá bem para frente, né? Começa a puxar a árvore genealógica, é bem legal, isso eu gosto. É legal bacana mesmo. você fazer, para descobrir a história da família, é bem legal. Isso é show de bola. Cara, eu quero agradecer demais a tua participação aqui. Imagina, cara, eu que agradeço. Você vai voltar, tá? Por favor. Lógico, nós estamos falando aqui, agora todos são pré-candidatos, mas assim que realmente se efetivar, pegar a legenda, voltar aqui, a gente põe o número aqui, aí nós vamos conversar mesmo. Aí nós vamos apertar o Daniel, vamos apertar ele, você está sempre apto a falar, e a gente sabe que é importante, né, Daniel? É importante. Eu estou sentindo muito, assim, eu acho que o nosso grupo é muito bom aqui, que a gente está recebendo aqui no podcast, está sendo muito legal, e assim, eu realmente vou repetir, eu acho que você está muito pronto, é um pré-candidato muito pronto para isso. A gente precisa, porque precisa de pessoas, o estado que a cidade está e o que a gente vai pegar aí, né, as pessoas que entrarem, é muito complicado, né, não vai ser fácil, então precisa de gente preparada, que sabe os meios e os trâmites para isso. Pois é. Né? A gente sempre, você estava falando do Herculano, quando eu vejo o Herculano falar, ele sempre coloca isso, saber com quem falar, como falar, que hora falar, isso tudo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu achei assim muito legal, nosso papo foi muito produtivo. Olha, valeu demais. Obrigado. E obrigado mais uma vez você com as filhinhas lá de novo, mandar um beijo para suas filhinhas. Obrigado. Espero melhoras, tá? Não, uma já está bem melhor, a outra já está caminhando para recuperação plena, se Deus quiser. E o homem falou, eu vou, e veio mesmo. E, cara, muito obrigado, viu? Valeu eu mesmo. que agradeço a oportunidade, Rocco, obrigado mesmo. Agradeço também a toda a sua equipe, tá? Que isso, a gente que agradece. agradece. O Eric e quem estiver assistindo a gente aqui. Daniel, fala pra mim as tuas redes sociais, fala aí pra galera que a gente vai estar colocando aqui na descrição. Tá, é meu nome completo, é Daniel Assis de Alcântara, colocou isso no Instagram, já vai aparecer, @Daniel Assis de Alcântara. Beleza. Pra me achar lá. Foi um prazer da minha parte também. Obrigado. Imagina, pra mim também. Galera, é isso aí. Nós vamos chegando ao final do nosso Simplicidade Podcast. Vocês estão percebendo que o nível está chegando às alturas dos nossos convidados aqui. É sempre muito bom contar com você. E olha, vou pedir mais uma vez, se você gostou, dá o seu like, não custa nada. Eric, tá quase dormindo, ó. Tá uma banana ali, não, eu já comi uma banana lá. Pô, coitado, ele ficou sem almoçar, jantar, não, jantar não tá na hora ainda, né? Mas deixa pra lá. Por favor, tá? Dá o seu like, compartilha com seus amigos. Vamos fazer, já que a gente falou de política, vamos fazer política diferente, né? Nós, como pessoas, eleitores, enfim, vamos fazer política diferente. Passa para os seus amigos para conhecer, né? Principalmente aqui da nossa região, e você da sua região faça o mesmo, tá bom? E mais uma vez eu quero agradecer você por ter ficado com a gente até o final desse vídeo, valeu? Curte aí, compartilha, tá bom? E faz um comentário, manda coraçãozinho, viu? Tá? Manda uma mensagem pro Daniel. A gente passa para eles, viu? Se você mandar a mensagem aí. Valeu? Muito obrigado. Tchau!